Continuamos com Lin indo fazer uma visita para a Divina Dama no local em que ela trabalhava. Chegando lá, ele percebe que mesmo tarde da noite, ela era a única que ainda estava no trabalho fazendo hora extra, mesmo estando correndo perigo. Quando ele avista ela comendo seus biscoitos, eu confesso que eu acabei achando essa pequena glutona fofinha demais. Em seguida, ele decide fazer uma brincadeira de mau gosto com ela, fazendo com que assim a Divina Dama levasse um susto. Pouco tempo depois, ela acabou se trancando dentro de seu escritório e liga para o nosso protagonista pedindo para que ele fosse buscá-la em seu local de trabalho. Porém, Lin acabou recusando o pedido dela, dizendo que agora estava trabalhando fora. Ainda assim, a bela donzela acabou dizendo que estava com muito medo de algo estar ali na empresa, e ele por fim pede para que ela o esperasse ali mesmo. Alguns segundos depois, ela ouve uma batida na porta e vai correndo dizer que seu namorado estaria ali em breve, portanto, era para aquela pessoa ir embora imediatamente. Logo que ela percebe que a voz anterior era justamente de seu namorado, corre para os braços do protagonista, dizendo o que tinha acabado de acontecer. Quando ela finalmente percebeu a rapidez que ele chegou ali, ele decidiu contar que estava ali fora o tempo todo. Com isso, ela acabou brigando com ele por ele ter feito uma brincadeira de tão mau gosto assim. Para acalmar o coração da Divina Dama, ele diz que fez isso apenas para poder mostrar a ela o quão perigoso era ela ficar trabalhando até essa hora da noite sozinha. Depois disso, ele retira uma marmita de arroz frito que tinha pego na sua tia anteriormente. Não demora para que ela reconhecesse de quem era aquele arroz, já que mesmo sendo uma multimilionária, ela também gostava de comer em barraquinhas ao ar livre. Como ele tinha acabado de dar um susto nela, a bela donzela decidiu dar uma punição para ele, onde basicamente ele teria que alimentá-la, e digamos que isso acabou sendo mais uma recompensa do que de fato uma punição. Já estava tarde da noite, portanto, assim que ela acabasse de comer, ele iria levá-la para casa. Isso só fez com que a admiração da Divina Dama por ele crescesse ainda mais, já que outros caras nessas horas estariam se preparando para poder ir para a balada, e ele era o único que de fato pensava nela e ir buscá-la no trabalho. Logo, Lin acabou recebendo uma ligação de Kim, que dizia que tinha arranjado algumas garotas que provavelmente era o tipo do protagonista, mas com uma bela visão angelical ao seu lado, Lin responde que não existia nenhuma garota que ele arranjasse que seria melhor do que a senhorita Ji. Com dúvidas do protagonista, Kim pediu para que ele enviasse uma foto dela, e ele teve a ideia de tirar uma selfie. Como a Divina Dama nunca tinha tirado nenhuma selfie antes, ela acabou que não sabia muito o que fazer, além de ter que passar maquiagem também, mas com uma beleza dessa, quem precisa de maquiagem ainda? A Divina Dama acabou ficando um pouco longe demais, e ele pediu para que ela se aproximasse. Após isso, ele mostra para ela qual seria o ângulo e a selfie perfeita para que eles pudessem enviar para Kim, e finalmente eles batem a foto que seu amigo tinha pedido, fazendo assim com que Kim ficasse com uma enorme inveja do protagonista, por causa da bela donzela que estava ao lado dele. Na saída da empresa, ele pediu para que ela não fizesse um pedido, pois a levaria para casa normalmente, mas como ela gostaria de apoiá-lo em seu trabalho, insistiu em pedir uma corrida. Digamos que aqui ele lançou aquelas frases de efeito, dizendo que uma ricaça foi até ele, portanto ele teria que aproveitar de qualquer forma. Mas claramente o ricaço aqui na verdade é justamente ele. Dentro do carro, ele pergunta o que ele deveria fazer para conseguir criar uma fundação beneficente. Após isso, ela passa algumas instruções que ele deveria seguir e, claro, os riscos também que ele poderia correr. Mas ele não se importava muito com isso e ainda assim faria o máximo que ele pudesse. Pouco tempo depois, eles finalmente finalizaram o trajeto até a casa da Divina Dama, mas ele ainda fez um convite para ela, pedindo para que ela fosse com ele até Yanshen no dia seguinte, e ela responde que se estivesse com um pouco de tempo sobrando, ficaria honrada em fazer companhia a ele. Quando ela finalmente entregou a última avaliação de 5 estrelas que faltava para o nosso protagonista, novamente a garota de antes aparece o recompensando por ter chegado aos 100% de sua carreira atual. Seguido disso, ela pergunta se ele gostaria de abrir uma nova carreira, e ao clicar em sim, ela dá as boas-vindas a ele. Basicamente, sua nova experiência de carreira seria como professor de educação física. Além disso, ele ganhou mais 500 milhões, e também uma poção completa de aumento de atributos e conhecimento dos sábios. Lin acabou achando que seria fácil demais ser professor de educação física, e ela responde que se ele bebesse aquela poção, ele não teria problema nenhum com qualquer matéria que fosse requisitado dele, ou algo assim. A poção era chamada de conhecimento dos sábios, e a jovem empregada responde que era basicamente a sabedoria de todos os principais estudiosos do mundo, tudo compilado em um único frasco de conhecimento. Assustado com as coisas que ele precisava saber para poder lecionar educação física naquela faculdade, acabou decidindo tomar a poção que a empregada tinha lhe entregado. A bela garota do sistema deu iniciar na nova carreira do protagonista, e ele começou a receber conhecimentos de todas as matérias como ela havia dito anteriormente. Além disso, ela disse que aquela poção aumentava literalmente todos os atributos do protagonista. Sendo assim, agora o cara estava completamente com o shape em dia, dando em seguida um grande abraço na bela donzela do sistema como forma de agradecimento. Durante a noite, ele recebe uma ligação dizendo que o Pagani dele já estava pronto, e ele mandaria alguém para poder buscá-lo. Depois disso, ele também recebe uma mensagem da Divina Dama, dizendo que não poderia acompanhá-lo no dia seguinte, mas ainda assim tinha reservado o voo dele para o horário da manhã. No dia seguinte, no aeroporto, ele descobriu que viajaria na primeira classe. Enquanto estava de boa olhando seu celular, aparece um cara com 2 acompanhantes também na primeira classe. As garotas então, logo que percebem o protagonista, começam a admirá-lo em seguida. O cara mimado com inveja ou ciúmes, acaba dizendo que o importante na verdade era um jovem rico e com grana, ao invés de apenas um cara bonito. Lin, ao ouvir o que ele disse, pediu para que ele não o envolvesse nisso caso ele quisesse se exibir para elas. Quando o jovem
60, decide fazer uma aposta com Lin, onde basicamente quem pegasse o número da comissária de bordo primeiro venceria a aposta. Por falar nela, logo ela entra para poder atender os passageiros, e o garotinho mimado a chama, dizendo que ele e seu colega gostariam de pegar o número dela, porém ela poderia escolher apenas um deles. Logo ela se lembra de um aviso que ela tinha recebido antes, onde basicamente alguns jovens ricos poderiam querer dar em cima dela, mas ela responde gentilmente dizendo que era contra as regras da empresa adicionar os números dos passageiros. Mas pelo visto, ele não aceitou muito essa resposta, e diz que a vontade de um passageiro não poderia ser recusada tão facilmente. Quando a comissária percebe que Lin estava usando um relógio de edição limitada que custava mais de 10 milhões, ela rapidamente decidiu pegar o número dele, deixando o garoto mimado com a cara no chão. E para piorar ainda mais, as acompanhantes dele acabaram brincando com a cara dele também. Em seguida, a jovem que estava fazendo companhia para ele percebe a presença de uma bela senhorita que tinha acabado de chegar. Vemos então que a bela senhorita na verdade era justamente a Divina Dama, e o protagonista decide fazer uma aposta com o garoto novamente, para ver quem pegaria o contato daquela bela donzela primeiro. Após isso, educadamente a senhorita Di pede licença para Lin, e o garoto de antes começa a tentar puxar assunto para poder conseguir o número dela. Porém, Lin acabou tomando uma atitude inesperada, dizendo que o jovem ali não tinha sequer chance alguma com ela. Sem reação, o garoto simplesmente não soube como agir nesse momento, e o protagonista fala que tinha um superpoder, onde basicamente ele poderia fazer ela se apaixonar por ele em apenas um segundo. Mas pela carinha dela, isso já aconteceu fazia tempos. Como o jovem não sabia sobre o relacionamento deles, disse que ela poderia ir à polícia se ela quisesse, já que tinham duas testemunhas ali, o que acabou fazendo com que ela ficasse ainda mais envergonhada com a atitude de Lin. Mas como o avião estava cheio demais, ele apenas gostaria de pegar um ar fresco. Além do mais, claramente ela estava ficando cada vez mais constrangida com aquela situação toda. Com isso, ele finalmente fez com que o jovem admitisse a derrota e reconhecesse que Lin era realmente incrível. Lin então pergunta o porquê de ele estar ali, já que tinha dito que estaria ocupada, e claramente ela tinha contado apenas uma pequena mentira para ele, por isso iria acompanhá-la na visita dele ao orfanato naquele dia. Enquanto isso, o cara de antes estava se remoendo de inveja do nosso protagonista. Como Lin não gostou do que o garoto mimado tinha acabado de chamar ele, decidiu tirar satisfação. O jovem então responde dizendo que ele nem conhecia ela, mas ainda assim colocou seus braços ao redor de sua cintura, reforçando que ele era assim o que ele tinha acabado de dizer. Com isso, Lin diz que isso na verdade era amor à primeira vista, que iria levar ao casamento, e ele jamais poderia compreender algo assim. Após isso, ela acaba dando uma leve bronca nele, dizendo que ele tinha tirado vantagem dela desde que ela entrou no avião, levando assim um leve beliscão da bela donzela que não sabia mais como responder às provocações dele. Algumas horas depois, eles finalmente chegam no orfanato em que Lin cresceu, e mesmo os imóveis por ali sendo até mais baratos, aquele edifício com certeza valia algumas dezenas de milhões. Isso fez com que a admiração de Lin por Wang Ma crescesse ainda mais, já que ainda assim ela preferia estar ali cuidando dos jovens órfãos ao invés de viver uma vida como uma madame rica. Logo, algumas crianças percebem a presença do nosso protagonista com sua namorada, e ela entrega alguns presentes que tinha levado especialmente para os pequeninos. Com um sorriso doce desse jeito, acaba ficando meio difícil de resistir. Quando Wang Ma diz que ele poderia ter avisado que faria uma visita, pois assim ela faria os pratos favoritos dele, ele responde que gostaria de fazer uma surpresa para eles. E que surpresa, já que ela tinha um apressado para que ele encontrasse logo uma namorada, e acabou arranjando um avião. A Divina Dama se apresenta, e seu nome completo é Ji Qin-yan, mas eu prefiro continuar chamando ela de Divina Dama, Bela Donzela e o original Senhorita Ji. Já que a partir de agora eles seriam uma família, a senhora Ma disse para ela que ela não precisava levar nada da próxima vez. Quando o velho sai para poder dividir as coisas para as crianças comerem, ele acaba percebendo que a jovem Lin Yu tinha ido visitá-los com o namorado dela também, exatamente no mesmo dia que nosso protagonista. Quando a senhorita Ji pergunta quem era ela, ele responde que aquela garota viveu no mesmo orfanato que ele também, porém ela conseguiu ir a uma universidade, enquanto ele tinha ido para Zongai. Não demora muito para vermos Yu com seu namorado, que sinceramente já deu para ver que ele tinha cara de mimado. Ela também tinha levado alguns presentes para os órfãos, e quando o jovem avista os garotos admirando mais de perto o carro que ele tinha, ele mostrou um comportamento típico de pessoas egoístas, que pensam que pessoas com menos dinheiro do que elas não são nada além de insetos. Logo que Yu percebe a presença de Lin, ela pede para que ele apresentasse sua namorada. Educadamente, a Divina Dama se apresenta, mostrando que estava feliz em encontrar a garota. Aparentemente, Yu acabou achando a Divina Dama muito linda e agradável para seu irmão. O gado aqui acabou ficando encantado demais com a senhorita Ji, e foi cumprimentá-la precisando de um babador pelo visto. Porém, rapidamente Lin o interrompe, dizendo que eles não precisavam ser tão formais naquele momento, deixando assim o gado completamente indignado em como ele tinha conseguido uma garota tão linda como ela. O jovem diz que doaria 100 mil para o orfanato, e quando a senhorita Ma ficou relutante em aceitar a doação, Lin disse para que ela aceitasse, afinal, não importa quão pequena seja a perna de uma mosca, ainda era carne. Ao ouvir isso, o jovem desafia Lin a fazer uma doação também, e rapidamente ele aceita, dizendo que faria uma doação de 100 milhões. Pensando que o protagonista estava brincando com a cara dele, pediu para que ele parasse de contar piadas tão cedo. A senhora Ma então pede para que eles não falassem disso agora, já que eles tinham acabado de chegar, mas o jovem continua o assunto dizendo que se ele doasse 100 milhões, ele doaria 10 vezes mais do que ele. Lin, ao ouvir isso, decide fazer uma ligação, passando o número da conta para que eles enviassem 100 milhões para a senhorita Ma. Logo
logo que ela recebe tamanha quantidade de dinheiro, quase teve um ataque de falecimento ao ver tantos zeros em sua conta. O cara de antes então acabou não acreditando e decidiu checar pessoalmente o celular de Lin. Ao avistar que aquilo era realmente verdadeiro, Lin pergunta quando ele faria a doação dele de 1 bilhão para a Senhora Ma, já que foi isso que ele tinha dito que faria. E até mesmo a Divina Dama percebeu que seu namorado não tinha jeito e gostava mesmo de provocar as pessoas. Após isso, o garoto não sabia onde sequer esconder seu rosto e logo se retira dizendo que tinha coisas para poder fazer, portanto iria ir embora. Quando a senhorita Yu tenta ir atrás dele, o protagonista diz que ela não seria feliz com ele, portanto era melhor deixá-lo ir. A Senhora Ma então pergunta de onde ele tinha tirado tanto dinheiro, e a Divina Dama responde que ele tinha grandes projetos que custavam centenas de milhões de dólares. Com isso, ela pediu o número da conta dele para que assim pudesse devolver o dinheiro que tinha acabado de ganhar. Porém, Lin responde que era para ela ficar com o dinheiro, já que agora ele era capaz de conseguir até mesmo mais do que isso, e pede para que eles fossem logo comer. No almoço, a Divina Dama pergunta se ele não gostaria de acompanhá-la até uma filial da empresa dela, já que tinha alguns problemas acontecendo e ela precisava resolver. Apenas dando um aviso, eu descobri que ela na verdade era presidente da empresa que Lin trabalhava, aquela que ele foi mandado embora no primeiro dia de serviço, ou seja, era ela quem tinha mais autoridade do que todos lá. Sendo assim, ela possivelmente era fundadora da empresa. Lin responde que as chances de ela encontrar alguma coisa lá são baixas, mas como ela era ingênua demais, acabou pensando que não dizer a eles que iria fazer uma visita adiantaria de alguma coisa. No final, ele acabou aceitando ir e se despede de sua mãe de criação, só quando a Divina Dama percebe a roupa que ela estava a decidir se trocar antes que eles fossem até a filial. Enquanto ele esperava pacientemente do lado de fora da porta, a bela donzela aparece pedindo por uma ajudinha dele, para poder fechar o zíper da parte de trás da blusa dela. Porém, o zíper acabou prendendo em algum tipo de tecido ou alguma coisa assim, e ele pediu para que ela esperasse até que ele conseguisse buscar a tesoura para poder cortar. Digamos que uma das peças de roupa dela acabou desfiando em um lugar só, portanto ele precisava cortar ou o zíper não fecharia. Depois de finalmente conseguir cortar o fio, eles conseguiram chegar até a filial da Divina Dama. Na recepção, estava claro que os funcionários não esperavam por ela ali, e logo ela ordena que o vice-presidente levasse as contas daquele ano para a sala de reuniões. Enquanto ela checava as contas, podemos ter um leve vislumbre de tamanha beleza que a personagem possuía. E agora que você já olhou bastante, podemos continuar com o resumo. Ela então pergunta o que aconteceu com Wang Zhengyi, que era alguém de poder ali naquela filial. Além do mais, as contas da empresa fecharam em vermelho em mais de 30 milhões, e ela decidiu chamar a polícia. Logo depois disso, alguns valentões apareceram repentinamente na sala dela, dizendo que estavam ali para poder cobrar uma dívida de 1 milhão que Wang Zhengyi devia a ele. Ao perceber que a Divina Dama era muito linda, o cara suspeito diz que se ela passasse um tempo com ele perdoaria essa dívida, deixando a Divina Dama completamente sem reação após essa fala. Mas como um belo sigma de respeito que nosso protagonista percebe que aquilo tudo era na verdade um golpe armado pelo próprio Zhengyi. Quando o líder deles demonstra irritação ao ouvir o que Lin tinha acabado de dizer, Lin pergunta se 2 milhões seriam suficientes para fazer com que eles levassem Zhengyi até a polícia por ele. Aqui rapidamente eles decidiram mudar de lado, dizendo que poderiam fazer isso e alguns bônus também, mas a única coisa que Lin queria era que eles fossem logo atrás do traidor que estava desviando dinheiro da empresa da bela donzela. Ela, sem saber o que fazer agora, pede pelo auxílio dele, e ele diz para ela separar as informações financeiras que ele levaria ela para a polícia. Já na porta da delegacia, ele diz que esse assunto não poderia se tornar público, até porque se isso fosse publicado no jornal financeiro, rapidamente o valor de mercado da empresa dela iria cair muito, e ela após ouvir o que tinha que fazer o agradece, dizendo que não saberia o que fazer se não fosse por ele. Logo Lin responde que ela iria sozinha, já que ele iria ir atrás do cara que desviava dinheiro, mas como para ela isso era perigoso, ela teimou dizendo que não poderia deixá-lo ir sozinho. Porém o protagonista entrega os documentos para ela, pedindo para que ela não se preocupasse com ele, e finalmente ele parte em busca do cara, enquanto a Divina Dama pedia em seus pensamentos para que ele tomasse cuidado. 3 horas depois, Lin aparece com Zhengyi, e vemos a Divina Dama toda cabisbaixa com aquela situação toda, mas logo que ela avista nosso protagonista, parece que o mundo dela se encheu de cor novamente, e sai correndo perguntando se ele tinha se machucado, mas ele responde que estava bem, e que o resto agora era com a polícia e o juiz. O bandido então pede perdão para a senhorita Ji, dizendo que até devolveria o dinheiro, a casa, o carro e tudo o que ele conseguiu comprar com aquilo, porém agora era tarde demais para ele, portanto ele precisaria pagar pelos seus crimes. Como eles não tinham mais o que fazer ali após resolver esse problema, ela diz para que eles fossem dar tchau à mãe dele e voltassem logo para Zongai. No local em que eles ficariam, ela diz que graças a ele tudo acabou dando certo, sendo assim, como recompensa pelos atos recentes dele, ela cozinharia especialmente para ele, deixando Lin relativamente surpreso por descobrir que ela sabia cozinhar, e ela revela que na verdade tinha uma grande habilidade culinária. Depois disso, ela decidiu mostrar suas habilidades na cozinha, e digamos que parece que ela deve ter outros tipos de habilidades também, se é que você me entende. Enquanto ele degustava da deliciosa comida que a Divina Dama tinha preparado especialmente para ele, ela pedia para que ele provasse ainda mais. Ele então menciona que tinha visto ela falar no telefone recentemente, e pergunta se ela estava resolvendo as coisas relacionadas ao caso anterior, mas ela na verdade estava já preparando as provas para poder contratar uma nova pessoa no dia seguinte, e já que ela era presidente da empresa, ela tinha que ser capaz de lidar com essas coisas rapidamente. Depois que Lin acabou de comer, comenta que não esperava que ela fosse tão boa nisso, portanto ele decidiu dar uma recompensa para ela
também. Ela até tenta dizer que ele não precisava fazer nada, já que foi ele quem ajudou e muito a empresa dela recentemente. Porém, rapidamente Lin se aproxima dela para poder recompensá-la, pedindo para que ela assim fechasse seus olhos. E logo ela acaba recebendo uma recompensa e tanto do nosso protagonista, que obviamente não sabe brincar em serviço e leva a vida a sério demais. Ele percebe que ela tinha ido logo cedo para a empresa, e ele acaba recebendo uma ligação misteriosa repentinamente. Ao atender, era o gerente de RH da universidade que ele iria lecionar, dizendo que ele poderia começar oficialmente no dia seguinte, e ele responde que estaria lá no horário. Logo pela manhã no dia seguinte, temos uma bela visão dessa universidade, onde basicamente já deu para ver que naquele local o que mais tinha era uma bela juventude saudável. Ele então recebe uma ligação de sua namorada, que era a Divina Dama, pedindo para que ele desse uma carona para ela. Porém ele diz que não podia mais, já que agora tinha deixado de ser motorista para ser professor na universidade, e como aquele era seu primeiro dia de trabalho, ele não poderia sair mais cedo. Inicialmente ela não acreditou muito nele, mas claramente com o físico que ele tinha e as instruções que ele ganhou também ao beber aquela poção anteriormente, ele estava mais do que apto para poder trabalhar ali. Não demora muito para que as universitárias começassem a admirar nosso protagonista, dizendo que se elas tivessem um professor tão lindo assim, elas jamais faltariam às aulas. No escritório, Lin se apresentou como novo professor, e aqui conhecemos a diretora da universidade, chamada Suji. Claramente ela não estava ali para enrolar, portanto disse rapidamente para ele que ele precisaria trabalhar duro ali. Sendo assim, ela tinha uma tarefa para que ele pudesse completar, e só então ele receberia uma classe para poder lecionar. Nessa parte eu vou tentar resumir bem para vocês. Pelo que eu entendi, a tarefa de Lin aqui era justamente contatar alguns hotéis para conseguir um estágio no valor de 3.000 com alojamento incluído para o estagiário, mas mesmo percebendo as reais intenções da diretora, ele responde gentilmente dizendo que ia tentar, apesar de ser uma tarefa bem difícil. Logo em seguida, um dos professores apresentou o local em que Lin iria trabalhar e dá algumas dicas para que ele pudesse conseguir completar aquela tarefa um pouco mais rapidamente. Com isso, Lin decidiu entrar em contato logo com os hotéis que o professor tinha passado para ele, porém ele tinha um outro plano na manga pelo visto, e como ele era proprietário do Hotel Península, ele decidiu ligar justamente para seu gerente geral, pedindo para que ele fosse rapidamente até o local onde ele estava. Pouco tempo depois, o protagonista explica para o gerente qual era o plano que ele tinha em mente, e após isso, ele decide ir até o local em que a diretora estava, e ela, pensando que ele estava quebrando as regras por ter levado uma pessoa de fora para lá, já ia começar a dar uma bronca em Lin. Porém ele disse que como ela tinha pedido para ele entrar em contato com algum lugar para estagiar, ele tinha feito isso, e ali estava a pessoa responsável pelo hotel que ele tinha entrado em contato. O gerente dele, sem saber da situação direito, pensava que aquela garota na verdade era a nova mulher dele, mas na real ele acabou entendendo errado. Ela, impressionada com a eficiência de Lin, não conseguiu acreditar que ele rapidamente encontrou um lugar, e com isso Lin apresenta o gerente geral do Hotel Península, pedindo para que ela falasse com ele sobre os detalhes. Em seguida, o gerente se apresenta e diz que tinha aceito a oferta deles de pagar um salário de 3.500, além dos custos de estadia também para o estagiário novo, além de que se ele tivesse alguma reclamação com relação ao salário, eles poderiam conversar mais a respeito disso. Porém a diretora não tinha reclamação nenhuma na verdade. Sendo assim, logo os colegas dela entrariam em contato com ele novamente. Lin então recebeu alguns pontos de proficiência como recompensa, completando assim já 20% de sua carreira, e como recompensa por isso, ele conseguiu o Instituto Zongai Longshin, que era um instituto de pesquisa altamente renomado. Lin, sem perceber, estava olhando fixamente para o nada, e o professor pergunta se estava tudo bem com ele, mas ele responde que estava apenas perdido em seus pensamentos. Além disso, o professor menciona que ele realmente era incrível por ter conseguido resolver um problema tão difícil em pouco tempo. Pouco tempo depois, o gerente geral de Lin se despede, e ele logo pergunta se agora ele poderia agendar sua aula para o dia seguinte. A diretora então, como não tinha mais desculpas dessa vez, disse que ele podia, e por fim nosso protagonista se despede dela. Conforme Lin saía da sala da diretora Suji, ela pediu para que o secretário dela, ou professor, que eu também não entendi muito bem o que esse cara é na verdade, preparasse a aula apenas de educação física para Lin. Descobrimos então que a taxa de presença nas aulas de educação física era de menos de 30%. Sendo assim, se a taxa de presença for menor do que 95%, o salário do professor seria cortado imediatamente pela metade, mas pelo visto isso era justamente o que ela queria, já que fazia total sentido para Lin receber essa responsabilidade. Continuamos com Lin indo fazer uma visita no porto de cruzeiros que ele tinha ganho, até que de repente um carro quase acabou passando por cima dele, além da motorista dizer que ele era o errado basicamente, e não era para ele tocar no carro dela. Logo que a mulher sai do carro, ela começa a se gabar pelo carro dela valer 1 milhão, sendo assim, ele não teria condições de pagar caso o carro fosse arranhado, mas o protagonista responde que aquele era apenas um A8, além do mais, nem quando ele dirigia um Pagani ele agia como ela, mas pelo visto a mulher sequer acreditou em uma palavra que ele tinha acabado de dizer sobre isso, nos mostrando ser uma pessoa completamente orgulhosa. Já na sala de reuniões, ela acaba sendo cobrada por causa de seu atraso, e diz ter encontrado uma pessoa no estacionamento que a fez se atrasar. Inicialmente percebemos uma rivalidade entre essa mulher e uma outra funcionária da empresa já há mais tempo, e logo nosso protagonista aparece, deixando a pessoa diante de surpresa por ver que o dono do local era justamente o cara que ela tinha acabado de chamar de bastardo. Quando Lin pergunta se ela era funcionária daquela empresa, um funcionário ali responde a função dela, além de ela ser famosa também, mas já que ela era tão famosa assim, ambos deveriam
sair dali, já que não precisavam de pessoas como ela por ali. A moça de antes então começa a pedir desculpas por ter agido daquela maneira anteriormente, pedindo por mais uma chance, mas como pessoas com a atitude dela não valiam o tempo dele, eles acabaram ficando de fora dessa operação e perdendo uma grande oportunidade. Após isso, a garota de antes começa a explicar o plano dela, para poder conseguir fazer com que aquele seja o maior terminal de cruzeiros do mundo. Lin até gostou da ideia dela, e pergunta o que ela conseguiria fazer se recebesse 200 milhões para a reforma. Logo ela responde que faria daquele porto um dos 5 melhores do mundo. Quando ele pergunta se ela conseguiria manter o porto como um líder no setor por mais de 10 anos se ele investisse 800 milhões, ela e os outros funcionários acabaram ficando sem reação ao ouvirem uma quantidade exorbitante de dinheiro sendo mencionada. Mas mesmo assim a moça responde que estava confiante de que podia cumprir com as expectativas dele, e com isso ele finalmente decide se retirar, dizendo que pagaria 200 milhões adiantados pelo projeto. Em seguida, nosso protagonista recebeu uma ligação do diretor do Instituto de Pesquisa Longshin e gostaria de falar com ele sobre a aquisição de Lin sobre o Instituto. Na manhã seguinte, ele tinha chegado relativamente feliz para um novo dia de trabalho, mas a diretora logo pede para que ele se preparasse para a aula. Ela então explica sobre a taxa de frequência, dizendo que se fosse menor que 95%, o bônus total da aula seria reduzido, mas ele continuava feliz ainda assim, até porque ele não estava ali somente por causa do dinheiro, apenas gostaria de poder dar a aula dele. Porém, como ela já tinha providenciado tudo, ele praticamente foi meio que forçado a dar a aula agora. No caminho para a sala de aula, ele acaba encontrando com duas alunas que acabaram o parando, perguntando se ele estava indo dar a aula já que estava com um livro didático na mão. Lin responde que a próxima aula dele seria justamente de educação física e estava indo para a sala naquele momento. As garotas então perguntam onde era a sala dele, pois assim elas poderiam apoiá-lo, e logo após passar o local que ficaria a sala de aula, ele decidiu se retirar. As garotas então enviaram uma mensagem para suas amigas, dizendo que o novo professor daria aula em pouco tempo, alertando assim todos os que pudessem para que comparecessem na aula dele. Por enquanto, na sala em que Lin iria lecionar, tinha poucas pessoas presentes, e a diretora chega em seguida, pensando que ele não seria capaz de conseguir quebrar a marca de 50 pessoas em sua sala de aula. Porém, de repente, eles percebem uma movimentação suspeita por ali, e descobrem que muitos dos alunos tinham ido presenciar a aula do nosso protagonista. Ela, sem saber muito o que fazer e o que estava acontecendo, começou a se perguntar o que era aquilo, e pelo visto a boa aparência de Lin atraiu todas as garotas até a aula dele, ou pelo menos uma pequena porção delas. Mas pelo visto, não era somente as garotas que tinham ido presenciar a aula dele, já que tinha até mesmo os alunos também, e em pouco tempo, a sala de aula estava completamente cheia. O professor então pede para que eles saíssem dali, já que não tinha mais necessidade de contar quantos alunos tinha na sala, mas ela teimou em sair e disse que gostaria de ver como ele daria essa aula. Como uma aula comum, ele decidiu começar fazendo a chamada, sendo assim quem não fosse chamado poderia ir até ele, para que assim se registrasse em sua aula. Meia hora depois já tinha passado do número 120, e ainda não tinham colocado todos os nomes na lista de chamada. A diretora então menciona que o registro poderia ser deixado de lado, para que eles começassem logo aquela aula, mas aparentemente as garotas não gostaram muito disso, até porque ele poderia acabar se esquecendo delas, além de ele ter sua própria didática também, portanto, não era para ela interferir no ritmo da aula de Lin, recebendo assim alguns olhares com intenções completamente macabras em cima dela. E finalmente, a diretora acabou cedendo e deixando que Lin desse a aula da maneira dele. Quando o registro estava completo, ele estava preparado para poder começar a aula, porém uma garota menciona que ele não tinha chamado o nome dela, e ele decidiu refazer a chamada então, mas no final o sinal tocou e ele se despede de suas alunas, dizendo que eles continuariam na próxima aula. Até mesmo a diretora acabou ficando sem reação, pois ela nunca tinha visto algo assim em sua vida. Ele então pergunta a sua superior se as aulas dele estavam à altura, e com muita raiva ela acabou cedendo e respondendo que sim. E por fim, Lin se despede pois tinha bastante coisa ainda para poder fazer. Pouco tempo depois, ele acaba recebendo a visita de uma garota do sistema de antes, aquela mesma de sempre, o parabenizando por ter concluído sua primeira aula com sucesso. Como recompensa, ele tinha ganho uma memória mestre, e ele pergunta qual era a diferença para o conhecimento dos sábios que ele tinha recebido recentemente. Basicamente, o conhecimento dos sábios era bem amplo, mas o conhecimento mestre daria uma experiência especializada em um determinado campo. Porém, era ele quem deveria selecionar o conhecimento que ele gostaria de usar. Após isso, ele acaba perguntando quem era o homem mais poderoso no campo dos chips, e quando ela responde quem era, ele decide adquirir exatamente a maestria dessa pessoa para ele. Com isso, ele estava definitivamente preparado para poder conseguir fazer um grande avanço no campo dos chips. Já no Instituto de Pesquisa de Longshin, que Lin era proprietário, vemos dois funcionários, Lu Yin e Li Shu, duas pessoas importantes no instituto, esperando pelo nosso protagonista. A garota então acabou ficando revoltada pensando que a pesquisa dela poderia acabar em breve, já que o instituto foi adquirido por um jovem rico apenas. Porém, logo o vice-presidente tenta acalmá-la, já que ela estava sendo precipitada demais, agindo e pensando daquela maneira. Um outro funcionário entra na conversa também, e basicamente ele acreditava que Lin não sabia nada sobre o instituto de pesquisa, e por falar nele, pouco tempo depois ele chega, e o vice-presidente decidiu apresentar o lugar para nosso protagonista. Ele então comenta que os aparelhos deles estavam ultrapassados demais, mas o velho responde que eles não tinham como substituir
substituí-los no momento, pois não tinham dinheiro suficiente. Em seguida, o velho passa algumas informações sobre a situação deles atualmente, e Lin daria uma olhada e retornaria um contato com eles mais tarde. O cara de antes então tenta falar com o Lin, dizendo que tinha algumas coisas que gostaria de dizer sendo membro da equipe. Basicamente, ele pedia para que o protagonista não se intrometesse muito no trabalho deles, deixando assim que eles agissem da forma que eles quisessem. Após isso, ele pergunta qual era a graduação do cara que tinha acabado de se referir a ele, e ele responde que tinha PhD em Tecnologia da Informação e Comunicação. Lin então responde que pensava que o diploma dele era do jardim de infância, devido à forma que ele agiu recentemente. O cara então meio que se vangloria por causa da universidade em que ele se formou, pensando que ele era uma pessoa rara, portanto, pedia para que ele não insultasse se possível, mas Lin apenas menosprezava pessoas ignorantes como ele. Além do mais, ele tinha controle absoluto sobre o instituto, portanto, se ele não quisesse seguir as ordens dele, bastava ele pegar suas coisas e ir embora. O vice-presidente então tenta defender o cara de antes, e ele novamente responde que se ele partisse agora seria uma perda incalculável para Lin, isso por causa da pesquisa que ele estava fazendo que poderia fazer com que eles avançassem pelo menos uns 10 anos na indústria nacional de chips. Como o cara se achava demais, Lin acabou aproveitando a oportunidade para ensinar uma lição a ele, além de que a Terra jamais pararia de girar somente por causa dele, mas o jovem ainda insistia em dizer que sem ele aquele projeto jamais seria concluído. Ele então pergunta para o vice-diretor que projeto era esse, e quando o velho termina de explicar o que era exatamente, o protagonista pergunta se aquilo era difícil, e ele responde que sim. Com isso, Lin decidiu fazer isso no lugar do cara de antes. Então, o vice-presidente pergunta qual era a graduação de Lin. Ao dizer que ele era formado em marketing, o velho acabou ficando surpreso com ele. Com a iniciativa de Lin para poder resolver aquele problema, até mesmo o cara de antes decidiu deixar ele trabalhar sossegado, e pouco tempo depois, ele já tinha encontrado vários bugs e outros erros também. Após terminar de escrever todos os códigos novamente, agora eles poderiam continuar fazendo o resto dos testes. Quando o cara pergunta se ele não precisava verificar novamente, Lin responde que isso não seria necessário. O vice-diretor então, ao dar uma olhada mais de perto, percebe que aquela era uma estrutura perfeita para que eles assim conseguissem trabalhar, e como ele tinha resolvido um problema que o jovem de antes tinha demorado muito tempo para poder fazer, agora ele poderia ir embora, pois não precisavam mais dele ali. Seguido disso, Lin pede para que o velho fizesse uma lista com os equipamentos ultrapassados e mandassem para ele, pois assim eles seriam substituídos pelos mais modernos. Além do mais, ele ligaria mais tarde para ele enviando 50 milhões, para que assim eles pudessem fazer a compra dos equipamentos novos, além também de que acrescentaria um bônus salarial para eles. Com isso, o velho de antes não teve mais o que falar, e apenas o agradece por tamanha generosidade. A garota então pede desculpas por ter agido daquela forma anteriormente, e gostaria de fazer uma pergunta profissional a ele, porém como ele não tinha tanto tempo disponível, ele acaba passando o contato pessoal para que assim ela entrasse em contato com ele novamente caso tivesse qualquer dúvida. Durante a saída, o vice-diretor decidiu acompanhá-lo, e de repente Lin percebe a presença de duas pessoas ali, sendo um deles o presidente da universidade que o protagonista lecionava. Ele estava ali possivelmente para pedir o laboratório emprestado, mas como agora o instituto tinha sido comprado, ele teria que falar diretamente com o proprietário do local, e o vice decide apresentar quem era o novo dono do laboratório. O presidente, após cumprimentá-lo, diz que pagariam pelo uso do laboratório, porém nosso protagonista diz que isso não seria necessário. Além do mais, eles doariam o equipamento antigo para a universidade, já que não tinham mais utilidade para eles. O secretário do presidente pergunta se eles não se conheciam, e Lin responde que eles se conheceram no departamento de RH há poucos dias. Logo, o presidente pergunta o que ele foi fazer ao dar aula em uma universidade, se ele tinha poder aquisitivo para poder comprar o instituto de pesquisa, e como sempre, ele apenas responde que era para experimentar a vida. Como Lin tinha feito uma doação inestimável para a pesquisa da universidade doando os equipamentos, o vice-presidente iria promovê-lo a vice-diretor, porém nosso protagonista não gostaria de ser muito importante ali. Sendo assim, ele daria esse cargo para Lin, porém manteria tudo isso em privado e poucas pessoas saberiam disso. No dia seguinte, Lin estava se preparando para poder ter mais um dia de trabalho, até que de repente um garotinho mimado chega para poder atrapalhar o sossego dele. Quando Lin ouviu que o jovem estava ali atrás dele, pergunta quem era ele. Logo descobrimos então que esse garotinho na verdade era algum tipo de admirador da diretora Sue, e estava ali pensando que Lin estava causando problemas para ela, mas na real eu acho que ele estava apenas com ciúmes dela, e até mesmo Lin deve ter pensado isso também. O jovem disse que ele era apenas um incômodo, portanto seria melhor que ele saísse. Porém, como Lin não recebia ordens de ninguém, decidiu abertamente ir contra a vontade do rapaz. O professor tenta avisar Lin para que ele não dissesse nada, já que o rapaz mimado era sobrinho do vice-presidente da escola. Não demora muito, e a senhorita Sue acabou chegando também, perguntando por que o garoto mimado estava ali, já que ela tinha pedido para que ele não visitasse mais seu escritório. Além do mais, sobre o que acontecia na relação profissional de Lin e dela, o jovem não tinha nada que se intrometer, fazendo assim com que o garotinho de antes ficasse com a cara no chão, após ver a proximidade deles dois. Depois de fazer isso, ela explica dizendo que só fez aquilo pois não queria que o garoto ficasse infortunando ela, mas nosso protagonista não se importava muito de servir uma bela mulher, e com essa fala, ele conseguiu fazer com que ela passasse a olhar ele com olhos diferentes a partir de agora. Pouco tempo depois, após o jovem sair, ela recebe uma ligação do vice-presidente da universidade
universidade, e ela diz que ele gostaria de falar justamente com Lin. E por fim ela pede para que ele fosse simpático para não piorar ainda mais a situação dele. Na sala do vice-presidente, vemos o garoto mimado de antes, que dizia que Lin estava sendo demitido naquele exato momento. Mas antes disso, ele gostaria de saber o motivo real de estar sendo demitido. O vice-presidente então menciona que acreditava que as habilidades de Lin não eram suficientes para qualificá-lo para lecionar naquela universidade. Após isso, ele decidiu responder uma mensagem em seu celular, onde o presidente da universidade dizia que tinha preparado tudo para que assim ele se tornasse o vice-diretor honorário. Porém, como ele estava sendo demitido agora, ele não tinha como fazer mais nada a respeito. Ao ouvir isso, rapidamente o presidente vai até a sala em que Lin estava, para saber o que estava acontecendo. O vice até tenta explicar que as habilidades de Lin não eram adequadas para que ele trabalhasse ali, mas é claro que o presidente não acreditou nisso, até porque ele teve tanto trabalho para poder levá-lo até a universidade como vice-diretor, e ainda assim o vice-presidente foi capaz de fazer ele passar por tamanho constrangimento, mesmo ele tendo tanta dificuldade antes para levar Lin até lá. O presidente então diz que Lin era o diretor do Instituto de Pesquisa Longshin, e os únicos que não são dignos de um cargo ali era justamente ele e seu sobrinho, portanto, era para eles se despedirem voluntariamente. O antigo vice até pede por uma segunda chance, mas o presidente responde que já deu chances demais a ele, e sempre o sobrinho o colocava em problemas. Com isso, o jovem acabou levando um belo tapa em sua face por causa de suas atitudes egoístas. Após esse constrangimento todo, o presidente se desculpa com o nosso protagonista. Além do mais, ele estava promovendo Lin como novo vice-presidente da empresa, mas ele acabou recusando gentilmente pois gostaria apenas de ser um professor comum e ficar na tranquilidade. Como o presidente sabia que ele era muito discreto, eles diriam que ele era apenas o vice-diretor, mas ainda assim seria o vice-presidente. Portanto, eles não tornariam público a posição dele, e no final Lin acabou aceitando. Já na sala da diretora, ela e o professor de antes estavam chateados pensando que Lin seria demitido, mas logo o presidente aparece com ele ali. Ele não estava ali somente para conversar, e deu a notícia de que o vice-presidente tinha sido demitido por ele, juntamente com seu sobrinho, e finalmente apresenta Lin como vice-diretor, e pergunta se estava tudo bem para ela que eles dividissem o mesmo escritório, e por fim, o presidente se despede de seus funcionários. O professor então pergunta o que foi que aconteceu, já que além de ele não ter sido expulso, ele ainda tinha conseguido ser promovido, e Lin apenas responde que na verdade, o presidente tinha visto algum potencial nele. Novamente, a garota de antes aparece o recompensando por alcançar 60% de sua carreira, e como recompensa, ele acabou ganhando as Torres Gêmeas. Um tempo depois, ele recebeu uma ligação exatamente do local das Torres Gêmeas, marcando assim um encontro com ele para que ele pudesse ir verificar a propriedade que ele tinha acabado de adquirir. Como agora ele tinha muitas propriedades, precisava criar uma empresa para poder consolidar todas elas. A única coisa que ele não percebeu ao entrar na sala era que a diretora estava justamente se arrumando no escritório, e logo empurra nosso protagonista para fora para que assim ela conseguisse terminar, porém completamente toda envergonhada também. Em um evento de comemoração ou alguma coisa assim, nosso protagonista estava completamente a caráter, e lá ele acaba se encontrando com a Divina Dama, que possivelmente pede apenas por 1 minuto. Como ele não era de ferro, decidiu ir comer alguma coisa, pois estava com muita fome, e de repente chega uma garota querendo adicioná-lo na rede social vizinha, porém como Lin acabou recusando, a garota decidiu se retirar completamente revoltada com ele. O protagonista então ouve a Divina Dama conversando com algumas mulheres no local, onde uma empresa de design tinha ganho 800 milhões para um grande projeto que aconteceria, mais especificamente da reforma do terminal de navios, e percebe que na verdade a empresa que as garotas estavam falando era justamente a empresa que ele contratou para poder fazer a reforma no porto. Um jovem então aparece puxando conversa com a senhorita Ji, afinal ela também tinha interesse naquele grande projeto que aconteceria em breve. O rapaz oferece uma oferta a ela, dizendo que se ela quisesse assumir aquele projeto, ele poderia pensar em algo, e nosso protagonista apenas observava a conversa nos fundos. Já que o rapaz tinha uma posição tão importante assim, ela sugeriu que ele fosse para a empresa dela para que assim eles pudessem conversar, mas ele acabou dizendo que eles poderiam ir simplesmente a um jantar, para que assim eles pudessem conversar melhor sobre o assunto. Isso só fez com que nosso protagonista finalmente tomasse as rédeas da situação, dizendo que a Divina Dama não tinha tempo para se encontrar com alguém como ele, e finalmente ela responde dizendo que tinha marcado um encontro com Lin recentemente, portanto teria que recusar o convite dele. O jovem então disse que ela era arrogante demais, já que estava perdendo uma oportunidade que custava centenas de milhões, mas como Lin era quem tinha o poder total sobre o projeto, ele disse que o projeto de design não seria entregue a ele, pois ele conhecia outra empresa mais promissora do que ele. No final, Lin acabou convencendo o rapaz de ligar para o primo dele, que era o chefe da empresa de design. Além do mais, ele colocou o celular no viva voz para que todos pudessem ouvir, e quando nosso protagonista se apresenta para poder falar com o primo dele, finalmente o cara do telefone reconheceu a voz dele. O rapaz de antes pergunta se seu primo conhecia Lin de algum lugar, e ele responde que ele era na verdade o proprietário do terminal de navios, e o projeto tinha sido dado a ele justamente por Lin. Ao ver que era Lin quem na verdade comandava tudo, o jovem começa a se desculpar, como todos os outros, por causa de sua atitude rude recentemente, e digamos que dessa vez nosso protagonista acabou aceitando e deixando passar. Em seguida, ele diz à Divina Dama que a esperaria no saguão, pois estava bem cansado, e enquanto ele ia para lá, vemos que as mulheres ali estavam completamente
completamente encantadas com ele. Quando finalmente a senhorita Di chega no local em que ele mencionou, ele estava fingindo que estava dormindo no sofá, e logo vemos a bela donzela se aproximando dele calmamente para não acordá-lo. Porém, logo ele a puxa para mais perto de si, já que estava apenas fingindo esse tempo todo. A divina senhorita acabou ficando surpresa com a atitude de Lin em comprar o terminal Wanjian, até porque, mesmo ele fazendo o trabalho comum dele, ele sempre estava investindo em outros negócios também. No final dessa conversa, ela disse que não dava para discordar dele e faria o melhor dela para conseguir terminar o projeto do terminal com qualidade e quantidade. No entanto, logo ele menciona que jamais disse que daria o projeto do terminal para ela. Ainda assim, se ele não fizesse isso, ele iria dormir no sofá, recebendo assim um leve beliscão da divina dama. E no final, isso tudo acabou da melhor maneira possível, como estamos vendo agora. No dia seguinte, ele tinha ido fazer uma visita justamente para as Torres Gêmeas, e de repente uma garota aparece chamando por ele. Essa garota se chamava Mo Qin-wan, uma colega de classe da faculdade de Lin. Como um ano já tinha se passado, ela pergunta o que ele tinha feito para poder conseguir viver, e ele responde que agora era professor de uma universidade. A garota então logo começa a meio que esnobar o trabalho dele, já que ele estava ganhando muito mais do que ele, mesmo ele sendo o nerd da sala no passado. Em seguida, ela pergunta o que ele estava fazendo mais especificamente ali nas Torres Gêmeas, e ele responde perguntando se ela acreditaria se ele dissesse que estava ali para poder conseguir um apartamento. Em certo momento, ele pergunta se tinha algo de errado com a empresa dela, já que tinha tantas pessoas na entrada, e ela responde que um magnata misterioso que comprou as Torres Gêmeas estaria indo visitá-los naquele dia para poder fazer a papelada. Sendo assim, o vice-presidente dela e os outros executivos estavam ali para poder cumprimentá-lo. O namorado dela aparece em seguida, pedindo para que ela o seguisse logo. Ela então apresenta seu namorado para Lin, pedindo para que eles tirassem um dia para poder marcar o jantar entre os três, e assim o namorado dela poderia tentar arranjar um emprego para ele. Porém, o cara arrogante rejeita em seguida. Como se não bastasse isso, ele ainda diz que a pessoa que ela gostaria que ele jantasse não era importante, portanto seria uma completa perda de tempo comer com ele. E logo ela se despede de Lin, com seu namorado arrogante que sequer sabia com quem ele estava falando realmente. Até mesmo nosso protagonista acabou ficando surpreso com tamanha falta de consideração do jovem rapaz anteriormente. Enquanto as pessoas daquela empresa estavam esperando justamente pelo nosso protagonista, ele menciona que tinha comprado apenas 2 dos prédios deles, mas ainda assim a recepção estava grande demais. Quando o cara de antes percebe que Lin estava justamente no início da recepção deles, o casal acabou ficando impressionado com a atitude dele, e revoltados também. Já que eles não sabiam quem Lin realmente era, a garota então tenta falar com Lin para que ele saísse dali, dizendo que aquele lugar não era para ele. O presidente então pergunta o que ela estava fazendo, e ela responde que ele era seu ex-colega de classe, e portanto, não a estava batendo muito bem da cabeça. Além disso, o namorado dela chega chamando os seguranças para que eles se livrassem do nosso protagonista, mas acaba recebendo um belo tapa em sua face, já que aquele na verdade era justamente quem tinha comprado as Torres Gêmeas. Portanto, era para os dois arrumarem suas coisas e saírem imediatamente daquela empresa. A garota, sem acreditar em tudo aquilo, pergunta para Lin se ele realmente tinha comprado as Torres Gêmeas, e ele responde que até tentou avisar ela antes, porém foi ela quem não tinha acreditado. Após isso, agora o namorado dela gostaria de ter um encontro à noite com Lin em um jantar, porém agora era tarde demais. Afinal, há poucos minutos antes, ele disse que Lin não era qualificado para poder jantar com ele, e digamos que agora os papéis simplesmente se inverteram. O presidente então pede para que ele ignorasse aquelas pessoas, e pede para que eles fossem logo para a sala de reuniões. Já lá dentro, ele teria que assinar uma montanha de papéis, que já tinha deixado ele cansado só de olhar para tantas coisas que ele tinha que assinar. Meia hora depois, finalmente nosso protagonista tinha acabado de fazer as assinaturas, e com isso, o presidente o parabeniza pela sua aquisição. Além disso, pergunta também se Lin tinha algum candidato adequado para a propriedade, já que agora as Torres Gêmeas estavam sob a responsabilidade dele, e o protagonista pergunta se o gerente tinha alguém em mente. Após dizer para Lin um possível candidato para que ele pudesse contratar, Lin pede para que ele entrasse em contato com ele, e eles finalmente finalizariam as formalidades. Nesse momento, na saída da empresa, vemos o casal de fracassados que tinham acabado de serem demitidos, após um excelente trabalho em humilhar o proprietário do local. A garota de antes então aproveita a oportunidade para poder terminar com o cara que ela chamava de namorado tão orgulhosamente há pouco tempo atrás. Como ela tinha dito que queria casar com ele, ele não esperava por isso, e ela responde que Lin tinha escrito uma carta de amor para ela no passado, e agora ela iria ficar com ele. Só então ele percebeu o tipo de pessoa que ela realmente era. No final, aqui tudo se trata apenas de dinheiro pelo visto, exceto pela divina dama que age diferente dessa cascavel. Pouco tempo depois, nosso protagonista finalmente aparece, e a Sukuri aparece se jogando toda pra cima dele, dizendo que tinha acabado de terminar com seu namorado, e ele pergunta o que ele tinha a ver com isso. A garota responde que como ele tinha escrito uma carta de amor pra ela no passado, agora ele estava dando uma chance pra ele, portanto, era bom que ele aproveitasse, mas pelo visto a garota bateu com a cabeça, já que quem tinha escrito aquela carta na verdade era uma pessoa completamente diferente, e não tinha sido ele. Com isso, a Sukuri acabou passando por um constrangimento grande, já que várias pessoas ali começaram a falar mal dela por causa de sua atitude desprezável. Como nosso protagonista não tinha mais nada pra fazer ali, ele logo se despede da garota pois tinha muito o que fazer ainda, e a Cascavel acabou entrando no carro dele sem permissão nenhuma, pedindo para que ele a levasse para
casa, já que ela tinha acabado de ser demitida. Porém, isso acabou deixando ele completamente revoltado, já que ele sequer tinha dado permissão para que ela assim entrasse em seu carro. Continuamos com a garota de antes, insistindo em permanecer no carro do nosso protagonista, somente pelo fato de eles terem sido colegas de classe no passado. Como ela se recusava a sair de seu carro, ele decidiu chamar a polícia para ela, e só então foi que ela aceitou sair do veículo. Após isso, vemos uma cena de possivelmente uma briga, onde basicamente um homem suspeito estava exigindo que a senhorita Yin desse uma compensação para ele. Como não tinha necessidade alguma de ele fazer aquela cena toda somente por causa do ocorrido, ela dizia que iria pagar pelo conserto. Como o velho suspeito pensava que ela não teria tanto dinheiro assim para poder pagar o conserto de seu carro, pensou em uma segunda opção para que assim essa dívida fosse possivelmente paga. Basicamente ela precisaria ser secretária dele, e com isso ele poderia descontar do salário dela pouco a pouco para poder pagar o conserto de seu carro. Porém, ao ouvir isso, a senhorita acabou alterando a tonalidade de sua voz, dizendo que o velho bastardo estava sonhando alto demais. O estrume de antes acaba tirando um pano do seu bolso com algum tipo de substância, colocando assim diretamente nas narinas da senhorita Yin. Com isso, ela acabou ficando tonta ao inalar o que estava no tecido, mas para a tristeza dele e a alegria dela, nosso protagonista chega repentinamente. Quando a bela senhorita percebe que o protagonista tinha aparecido, decidiu correr para os braços dele. Ele pergunta o que aconteceu com o pulso dela, já que estava vermelho, e ela responde que foi justamente o bastardo de antes, que queria apagar ela a todo custo. Quando lhe pergunta mais detalhes sobre o que aconteceu realmente, ela menciona o que o cara perverso de antes tinha dito. De acordo com ele, o vento derrubou a moto dela em cima de seu carro, e ele começou a exigir que ela pagasse pelo conserto. Como Lin era dotado de habilidades de detetive também, ele começou a pensar que não estava ventando tanto assim naquele dia, portanto não tinha nem como a moto dela ter sido derrubada tão facilmente. Já que tinha uma câmera de segurança filmando tudo o que aconteceu, Lin disse que eles olhariam para ver com detalhes se tudo aquilo que o suspeito disse era realmente verdade. Isso fez com que rapidamente o estrume perverso mudasse de opinião, dizendo que ele mesmo encontraria um lugar para consertar o seu carro. Ao perceber que o homem de antes estava com pressa demais, nosso protagonista diz que se houvesse algo suspeito acontecendo ali, ele chamaria a polícia para ele. O cara ficou de joelhos rapidamente quando ouviu o que Lin tinha dito, dizendo que tinha família e filhos pequenos, portanto pedia por favor para que ele não chamasse a polícia. Porém, na hora de tentar apagar a bela senhorita para levar ela para algum lugar, ele não pensou tanto assim na família dele, pelo visto. Como Lin estava bonzinho demais naquele dia, ele acabou deixando isso passar, dizendo que da próxima vez ele definitivamente mandaria ele para cadeia. Com essa confusão toda, a senhorita Yin acabou mencionando que estava tonta, e ele disse que a levaria para casa em breve. Dentro do carro, ele perguntou por que de ela não comprar um carro para ela, já que agora ela era gerente de vendas, e ela responde que por enquanto não era uma boa ideia fazer isso, já que tinha acabado de receber uma promoção. Em seguida, ele diz a ela para que ela não se importasse com o que as pessoas diziam, e qualquer dia desses ele levaria ela para uma loja de carros para escolher um para ela. Aqui a senhorita Yin acabou tendo algumas alucinações, provavelmente por causa da substância que ela inalou há pouco tempo no tecido, mas não demora para que ela se oferecesse como pagamento ao nosso protagonista, por tê-la ajudado recentemente. Apesar da proposta não ser tão ruim, Lin apenas pedia para que ela não fosse impulsiva, já que em breve eles chegariam na casa dela. Chegando na casa da bela senhorita, já deu para ver que ela não tinha muito tempo pelo visto para arrumar a casa, ou era apenas preguiça mesmo. Apesar da bagunça toda, ela rapidamente começa a arrumar, pedindo desculpas por ele presenciar aquilo. Yin acaba mencionando que estava com muito calor, portanto enquanto ela tomava um banho, ele poderia sentar e esperar, e logo que ela terminasse eles poderiam comer alguma coisa. E assim ele o fez, e decidiu esperar jogando um jogo famoso que muitos conhecem, se não quase todos. No entanto, não demora muito para que ela aparecesse, pedindo para ele ver o que tinha de errado com ela, já que seu corpo estava quente e ela estava com tontura ainda. Normalmente aqui onde eu moro a gente chama isso de febre, mas pelo visto o problema dela era completamente diferente. Enquanto ela descansava um pouco na cama, ele perguntava se ela vivia sozinha agora, e ela revela ter se divorciado recentemente, portanto sim, ela vivia sozinha. Como a bela donzela acabou ficando carente demais, pediu para que Lin a acompanhasse por um momento, e após um tempo ele acabou cedendo e decide fazer companhia a ela. Mesmo tendo uma divindade apoiando ele ainda se deixou levar pelo momento. Acho que depois de ter sido traído, a confiança dele nas pessoas foi completamente destruída. Após isso tudo, ele queria saber o motivo de ela ter se divorciado, e ela diz que a partir do momento que seu marido a traiu, o relacionamento deles já tinha acabado. Lin acaba mencionando que não imaginava que um homem teria coragem de trair uma mulher tão linda. Eu só acho que ele acabou esquecendo do que ele acabou de fazer com a divina dama. Já que ele não era mais útil ali, ele acabou decidindo ir embora. Porém ela pede para que ele ficasse aquela noite,
já que estava muito tarde e poderia ser cansativo dirigir, indo embora no dia seguinte pela manhã. Porém, como no dia seguinte ele tinha que dar aula e a casa dela era muito longe da faculdade, era melhor que ele fosse embora. Por falar no dia seguinte, logo pela manhã ele percebe que alguma coisa tinha acontecido com sua mesa. O secretário da diretora então menciona que como agora ele era o vice-diretor, ele precisaria ficar no mesmo escritório que a diretora Sue. Porém, de acordo com ele não queria dividir uma sala com uma tigresa, e ele pedia pela ajuda do secretário para levar a mesa dele de volta. Por falar na tigresa, não demora muito para que ela aparecesse em seguida. Sem saber onde esconder sua face, Lynn até tentou disfarçar, dizendo que ela tinha ouvido errado. Mais tarde no mesmo dia, ela acabou recebendo uma ligação, dizendo que uma aluna dela iria pular do prédio, fazendo com que ela rapidamente começasse a entrar em desespero. Enquanto ela se preparava para sair, ela conta para Lynn e o secretário o que tinham acabado de dizer, e pelo visto a aluna queria pular por causa de algo que aconteceu no trabalho. Como ela não achou uma boa ir sozinha para o local, decide chamar nosso protagonista também. Dentro do carro, Lynn pergunta quem era a garota que queria pular, e ela menciona que a garota se chamava Sun Xiao Yu, uma aluna excepcional que se formaria naquele ano. Após o estágio dela, ela tinha alugado um apartamento, por isso a diretora não sabia muito o que tinha acontecido. O secretário perguntou qual era o local em que ela trabalhava, já que foi isso que a diretora disse anteriormente. Ela disse que a garota trabalhava na capital Zhonghan, e como aquele nome acabou soando familiar para Lynn, ele se lembrou que aquela na verdade era a empresa de Kim Han. Não demora muito para que eles chegassem até o local onde tudo estava acontecendo, e rapidamente eles percebem que realmente tinha uma pessoa de cima do prédio, que pretendia pular, e logo vemos uma garota linda de cabelos rosa, precisa pular a qualquer momento. A diretora ao ver aquilo decidiu entrar, e apesar do policial dizer que eles não poderiam, ela diziam que eles eram professores da garota, portanto poderiam ajudar tentando falar com ela, e o policial acabou permitindo a entrada deles no local. Assim que eles chegam, uma garota que parecia mais uma professora pedia para que eles falassem com a jovem senhorita. A diretora acaba perguntando para a garota por que ela queria se autofalecer, já que tinha dito recentemente que tinha encontrado um bom emprego, pedindo em seguida para que ela se acalmasse e contasse realmente o que tinha acontecido, já que eles estavam ali para poder ajudá-la. Com isso, a jovem garota acaba dizendo que tinha sido molestada, e seu namorado não acreditava nela, por isso ela não queria mais viver. Essa notícia acabou deixando todos os professores ali completamente sem reação, mas Lynn logo pede para que ela se acalmasse e contasse quem foi que tinha feito isso com ela. Com lágrimas em seus olhos e muita dor no coração, a garota responde que tinha sido o vice-presidente da empresa que ela trabalhava, e ela jamais pensaria que ele seria capaz de fazer alguma coisa assim. A diretora até tenta acalmar ela, porém não percebeu que acabou se aproximando mais do que devia. Ao perceber que a diretora tinha se aproximado, a garota diz para ela manter distância, já que se eles chegassem mais perto, ela definitivamente pularia. Como Lynn já estava cansado daquele teatro, ele dizia para que ela pulasse então, até porque não era para ela desperdiçar o tempo de todos ali, já que todo mundo tinha coisas para fazer. Além disso, de qualquer forma, se ela falecer, ela iria em vão, já que o problema não iria se resolver e o cara que fez ela passar por aquilo permaneceria livre sem nenhuma punição. A diretora até tenta dizer também que com certeza eles iriam ajudá-la, mas para a bela jovem, ela não acreditava que isso aconteceria, até porque ele era o vice-presidente de uma empresa completamente gigante e eles não poderiam lutar contra eles. Lynn prometeu que iria mandá-lo para a cadeia, no entanto, se ela ainda quisesse falecer, ele jamais poderia impedi-la. Sendo assim, era melhor ela se decidir logo, já que ele não queria perder o precioso tempo dele. Quando Xiao Yu estava prestes a responder o que ele disse, ela acabou perdendo o equilíbrio acidentalmente e estava prestes a cair de verdade. E se não fosse pelo nosso protagonista que a segurou em seus braços, a puxando para trás em seguida e a colocando em segurança, provavelmente a garota teria virado patê. O policial do local acabou elogiando Lynn pelo que ele fez, porém ele disse que aquilo não foi nada. Além do mais, eles ainda precisavam coletar um depoimento dela do que aconteceu, para que a justiça fosse feita. Enquanto isso, a garota de antes perguntava se eles realmente iriam conseguir alguma justiça, já que a capital Zhonghan era muito poderosa. Porém, ela sequer teve tempo de responder, já que percebeu que Lynn estava indo exatamente para a capital. A senhorita Su acabou perguntando o que ele pensava que iria conseguir lá, e se ele achava que seria mais eficaz do que a própria polícia. E a resposta dele foi que Xiao Yu era uma estudante da universidade dele, portanto, ele teria que ajudá-la a fazer justiça, e decidiu ir buscar provas. Decidida em parar Lynn, ela pediu para que o secretário tomasse conta das garotas, e logo ela aparece no carro em que ele estava, pedindo para que ele se acalmasse. Ela também gostaria de ajudar a garota a obter justiça, mas de acordo com ela, eles não sabiam quem era a pessoa, pedindo para que ele não fosse impulsivo. Rudemente, ele responde dizendo que aquilo não era da conta dela, sendo assim era melhor que ela saísse do carro, mas como uma boa e linda mulher teimosa que ela é, ela disse que não sairia e iria onde quer que ele fosse, e por fim eles vão atrás de justiça. Chegando na empresa, ele diz estar procurando por Kui Bin Long. A recepcionista, ao perceber que ele não tinha hora marcada, não passou a localização do cara que ele buscava. Após isso, Lynn decidiu fazer uma ligação para Kim, perguntando em qual escritório a pessoa que ele buscava estava. Após passar a informação da localização da pessoa, Kim diz que se tivesse algum problema era só dizer que ele mesmo resolveria para ele, mas de acordo com o protagonista, não era nada demais. Ele apenas
apenas iria dar ao cara perverso uma algema de prata. Enquanto a escória da sociedade conversava com outra pessoa em seu escritório, nosso protagonista chega invadindo a sala dele, da melhor maneira possível, perguntando para o Strume se ele não tinha se divertido o suficiente. Quando o ser que sequer merece ser chamado de animal menciona que ele poderia colocá-los na cadeia, o protagonista revida dizendo que quem deveria ser preso era ele, justamente pelo fato recente de ele ter molestado uma estudante da Universidade de Lin. Nesse momento, a escória percebeu que eles eram na verdade professores da Xiao Yu. De acordo com o Strume, ele estava mesmo prestes a procurar por eles. A versão desse babaca era que quem foi que tomou a iniciativa foi justamente Xiao Yu, e como ele não quis nada, ela decidiu incriminá-lo. Mas é claro que isso é uma completa mentira, e a professora foi pra cima dele sem pensar. No entanto, ela acabou sendo afastada rudemente pela escória da sociedade, que dizia que tinha encaminhado o ocorrido para o departamento jurídico dele. Quando nosso protagonista viu aquela cena, ele se preparou para poder dar uma bela surra no inseto, que inclusive ameaçou Lindy que se ele fizesse alguma coisa com ele, o protagonista seria preso. Mas ele ignorou completamente o aviso do insolente e dá um belo chute em seu adversário, lançando ele para longe como de costume, e o inseto de antes ordenou que um funcionário chamasse os seguranças para prender nosso protagonista. E enquanto o ajudante do inseto fazia o comando que recebeu, ele jurava que apagaria nosso protagonista da história, ou pelo menos foi isso que ele pensou que conseguiria fazer, até porque começou a ser humilhado novamente na frente de todos ali. Até mesmo a diretora começou a ficar impressionada com a força dele, apesar da aparência dele ser de apenas um frango desnutrido. Em seguida, os seguranças chegam, juntamente com o chefe do departamento jurídico, dizendo que eles iriam processá-lo por lesões intencionais. Porém, Lin responde que ele não passava de um covarde, e se ele não se calasse, ele mesmo iria até ir e fazer com que ele ficasse em silêncio. O Strume de Gado menciona que aquela indústria era do jovem Kim, e nem mesmo a protagonista poderia imaginar a forma que ele iria parar a 7 palmos debaixo da terra. Entretanto, como Lin sabia que Kim ficaria ao seu lado ao descobrir toda a verdade, continuou dando uma lição na escória da sociedade. O Strume, que já tinha perdido alguns dentes para nosso protagonista, dizia que ele estava acabado, pelo fato de Kim estar indo até eles nesse exato momento. Como o pai de Kim era tio do primo desse inseto, ele pensou que jamais ele estaria do lado do nosso protagonista. Porém, Lin responde que mesmo se fosse o próprio pai de Kim que estivesse ali, ele ainda assim espancaria aquela escória pelo que ele fez com sua aluna. Por falar no jovem Kim Xiao, ele aparece em seguida para saber o que estava acontecendo em sua empresa. O bebê chorão então fala para o jovem que o protagonista tinha ido ali somente para causar problemas, além de ter batido nele. Portanto, eles não poderiam deixá-lo simplesmente sair ileso disso tudo. Mas já deu para ver que claramente Kim jamais estaria do lado dele, até porque por culpa dessa escória ele acabou passando vergonha. Seguido disso, ele pergunta para Lin o que tinha acontecido e definitivamente iria ajudá-lo a resolver aquele problema. O protagonista então responde o que foi que aquele Strume tinha feito com uma de suas alunas e o fato de que agora ela estava tentando pular do prédio para se auto-falecer. Kim acabou ficando indignado ao perceber o que ele tinha feito e além disso, ele ainda teve a coragem de dizer que foi a aluna de Lin quem tinha seduzido ele. Como nem mesmo o jovem empresário poderia fazer uma coisa dessas, decidiu ajudar nosso protagonista a dar uma bela surra na escória da sociedade. O inseto até tenta se defender, dizendo que era primo dele, portanto ele não poderia fazer isso com ele, mas foi completamente o oposto do que ele realmente pensava. Kim então pediu para que Lin deixasse aquilo com ele, e logo ele daria uma solução satisfatória para ele. O protagonista acabou aceitando o que o jovem disse, mas ainda assim mandaria a escória da sociedade para a prisão, ele querendo ou não. Seguido disso, ele pega a professora também, dizendo para eles saírem dali, já que Kim cuidaria de todo o resto. Com isso, a diretora acabou ficando surpresa pelas conexões que ele tinha e por ele ter resolvido aquilo relativamente rápido. Na saída da empresa, ela dizia que ele era muito poderoso e não se admirava pela forma que ele decidiu ir ali após ver o poder que ele possuía, e ele apenas responde que se seus alunos sofrem bullying, eles precisam fazer alguma coisa. Do contrário, eles jamais poderiam se chamar de professores. Com esse incidente, isso expôs um grande problema na escola, onde a educação deles está muito ultrapassada. Como resultado disso tudo, os alunos não conseguiam se adaptar ao ritmo de sobrevivência da sociedade quando saem do casulo da escola. Como ela tinha concordado com o que ele disse, falou que em breve conversaria com o presidente da escola sobre isso, até porque realmente estava na hora de um pouco de educação disciplinar. A garota cosplay de antes aparece novamente, o parabenizando por ter salvo uma aluna e ainda tendo proposto um plano de reforma. Como ele tinha completado 60% de sua carreira, ele acabou ganhando como recompensa 1 bilhão, e como a tarefa tinha sido concluída, ele não poderia esquecer de ir conferir seu prêmio depois. No entanto, Lin acabou não ouvindo a diretora o chamar, e logo ela pergunta o que tinha de errado com ele, já que ele estava ali parado por um tempo. Como aparentemente ele estava bem cansado, ele poderia ir para casa para descansar um pouco, e pergunta também se ele poderia ir com ela conhecer o namorado da Xiao Yu no dia seguinte. Como ele também era professor, ele disse que poderia contar com ele, afinal, ele faria o que fosse possível para ajudar. Já em sua casa, no pavilhão Kyushu, ele recebeu uma ligação do gerente geral das Torres Gêmeas, que gostaria de ter uma reunião com ele assim que possível. Como naquele momento ele estava muito cansado, pediu para que eles se encontrassem no dia seguinte, na cafeteria do Hotel Península. Na casa de Kim, ele acabou
acabou sendo chamado por seu pai, e logo vemos o figurão perguntando se era verdade o que aconteceu recentemente, onde basicamente ele mandou o primo dele para a cadeia. O jovem Kim responde que como ele tinha feito algo de errado e ainda por cima ofendeu seu amigo, era justo que ele aprendesse uma lição. Interessado em que tipo de pessoa era esse amigo dele, o pai de Kim pergunta se essa pessoa realmente merecia esse tipo de tratamento da parte dele. Ele responde para seu pai que Lin era um bom amigo, e ao ouvir o nome dele, o pai pergunta se era de uma família famosa conhecida. Porém, Kim responde que aquele grupo que ele mencionou sequer chegava perto do amigo dele, sem contar que ele era dono do circuito de Zongai e ainda por cima era dono de toda a Vila Kyushu também. Ao ouvir que ele era realmente uma pessoa tão rica, decidiu não falar mais da escória da sociedade. No entanto, ele ainda mencionou que Kim deveria parar de brincar e crescer. Pensando que seu pai estava falando de trabalho, ele disse que estava indo muito bem, além de que o valor das ações de sua empresa tinham subido para mais de 10 bilhões também. Mas o velho na verdade estava falando de uma namorada e tinha encontrado uma pessoa que seria muito boa para ele. Como o jovem não queria entrar em um relacionamento sério por agora, ele até tentou recusar o pedido de seu pai, mas quando ele vê a foto da Divina Dama, ele acabou ficando encantado por ela. Porém, ele acabou percebendo que ela parecia muito com alguém que ele já tinha visto recentemente. Depois disso, ele mostra uma outra foto da Divina Dama, junto com o protagonista para seu pai, perguntando se elas eram a mesma pessoa. E só então o velho percebeu que alguém já tinha chegado antes. Portanto, Kim poderia ir em frente e continuar se divertindo. E por fim, ele se despede de seu pai, já que tinha bastante coisas para fazer ainda. No dia seguinte, Lin tinha ido em um tipo de escritório a negócios, e já deu para perceber que as mulheres do local estavam encantadas com ele. Na recepção, ele foi bem recepcionado por uma garota chamada Fen Shi. Seguido disso, ele entrega alguns documentos para o registro de sua empresa, e ela passa 2 formulários para que ele pudesse preencher. Quando a garota menciona que ele poderia adicioná-la na plataforma social vizinha, para que assim ela entrasse em contato com ele depois, ele diz que iria até ela se precisasse de alguma coisa, deixando a garota relativamente mais encantada ainda com ele. Aparentemente, um supervisor do local, ao ver a forma que a recepcionista estava se derretendo para nosso protagonista, acabou não gostando muito daquilo. Em seguida, a Lin aparece, dizendo que gostaria de registrar sua empresa, juntamente com o formulário que ele tinha preenchido recentemente. Porém, rapidamente o invejoso de antes já começa a encontrar um problema atrás do outro, impedindo que nosso protagonista registrasse a empresa como ele gostaria. Com isso, a recepcionista de antes acabou ficando revoltada com o velho careca. Após bastante enrolação, até mesmo a bela recepcionista começou a dar uma bronca no cara de antes, e logo Lin entrega para ele o recibo do banco, com o valor que ele tinha dito no formulário para registro da empresa, no valor de 500 milhões. Nesse momento, as garotas da empresa começaram a se perguntar por que alguém tão rico ainda fazia as coisas sozinho, mostrando que ele ainda não tinha uma secretária pelo visto. Como ele era bonito e rico, a recepcionista de antes acabou se apaixonando completamente. Mais uma vez, o invejoso de antes arranja mais uma desculpa para devolver o formulário, já que o endereço que ele tinha colocado era justamente das Torres Gêmeas. Sendo assim, o lugar deveria constar um andar específico que a empresa dele estava, mas logo ele responde que a empresa dele na verdade era justamente as Torres Gêmeas, e ainda mostrou um contrato provando que ele tinha pago 18 bilhões por elas no outro dia. Eu tenho que confessar uma coisa, e eu acho esse protagonista muito humilde. O que nunca falta nele é humildade. Ele então pergunta se tinha mais algum erro no formulário, já completamente sem paciência para lidar com aquele tampinha, mas dessa vez ele finalmente se calou e simplesmente fez o seu trabalho. Após isso, ele sentiu que estava um passo mais perto do seu objetivo principal. Enquanto ele estava em seu carro, ele recebeu uma ligação da diretora Su, que dizia que tinha encontrado o namorado da Xiao Yu e tinha marcado de se encontrar com ele em um lugar perto da escola. E Lin responde que estaria lá em exatamente 20 minutos. Após os 20 minutos se passarem, finalmente ele chegou até o local em que a diretora estava, e não demora muito para que ele acabasse encontrando com ela no andar de cima. Como o jovem ainda não tinha chegado, ela diz ao protagonista que eles iriam se formar em um mês. Sendo assim, era normal que eles não levassem mais as coisas tão a sério. Além disso, a família do garoto tinha uma boa posição. Falando no estrume de inseto, logo ele chega, e não vai demorar muito para vocês entenderem o motivo de eu ter tanta raiva desse pivete. A arrogância do inseto era tanta que ele pediu para que seus professores fossem direto ao assunto, pois tinha outras coisas mais importantes para fazer. Deixando a ignorância dele de lado, ela disse que estava ali apenas para poder falar da jovem Xiao Yu, que tinha tentado se autofalecer recentemente. Porém, ele sequer queria saber disso, já que ela não tinha mais nada a ver com ele. E então diz que eles não estavam tentando interferir na vida amorosa dele, mas eles gostariam que ele pelo menos reconfortasse Xiao Yu, para que ela não ficasse tão machucada por dentro. O ser que acabou se tornando pior do que estrume de inseto, disse que só pensava nela como uma garota fácil, e ele nunca teve realmente a intenção de ficar com ela. Ao ouvir isso, a diretora Su acabou se alterando e estava prestes a dar um belo tapa na face da mosca, o que sinceramente eu acho que seria uma excelente ideia, mas o protagonista a impediu e o estrume de antes decidiu se retirar, se recusando a confortar a jovem Xiao Yu. Ela então diz a Lin que ele não deveria tê-la impedido, já que ela gostaria de espancá-lo, porém se alguém fizesse isso e gravasse um vídeo, ela jamais conseguiria limpar seu nome novamente. Além disso, ele menciona que precisaria tirar a tarde de folga também. Mais calma dessa vez, ela se perguntava como podia existir
existir uma pessoa assim. No carro da mosca de antes, o pai dele o cobrava por ele estar atrasado ao encontro do figurão daquela tarde. E ele pergunta se esse cara era realmente tão rico. O pai do Strume responde que ele não levaria seu filho até ali se um dia ele não fosse assumir os negócios da família por ele. Portanto, era para ele prestar atenção para não estragar o negócio dele. De acordo com a escória, ele teria cuidado para não arruinar o negócio tão grande. Em seguida, ele liga para o nosso protagonista, dizendo que tinha chegado. E em seguida, Lin chega também, para poder recepcionar seus convidados. O inseto de antes não pôde acreditar que era novamente Lin, pensando que ele estava ali somente para insistir que ele falasse com o Xiao Yu. O pai dele, ao perceber a forma que ele estava agindo, pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que aquele homem era diretor e professor de sua escola, e depois de ter sido repreendido por ele naquela manhã, ele estava ali novamente para atormentar ele. O protagonista então diz para o pai do garoto que ele tinha dado à luz a um bom filho. Após isso, o pai do Strume começou a dar uns belos tapas na face da escória, dizendo que iria bater tanto nele que ele iria virá-lo de ponta cabeça. Sem saber por que ele estava apanhando, ele dizia que Lin era apenas um mero professor. Mas a situação muda quando seu pai revela que ele era quem tinha comprado as torres gêmeas. E já que ele se atrevia a falar com ele daquela maneira, o pai do Strume continuaria batendo nele até que ele visse o sol nascer vermelho. Nosso protagonista então diz que era professor apenas para aproveitar a vida. E novamente o pai do garoto continuou a corrigir seu filho, mas não demora para que o gerente geral do Hotel Península aparecesse, perguntando o que estava acontecendo. Além disso, perguntou também se ele gostaria que ele se livrasse deles, mas Lin pediu para que deixasse aquilo com ele. Ao verem a forma que o gerente geral do hotel tratou o nosso protagonista, ambos começaram a pensar que ele era dono do hotel também, e ele só confirma a suspeita deles pouco tempo depois, dizendo que também era dono do hotel. Além disso, ele pergunta se por algum motivo eles ainda tinham mais alguma pergunta que gostariam de fazer. A história continua com nosso protagonista conversando com o pai do garoto mimado de antes, e ele pedia para que Lin não fosse muito severo com ele, apesar dos erros que ele cometeu recentemente. Porém o Mac diz que o jovem não fez nada demais, porém ainda assim fez algo que não deveria ter feito. Ao ouvir isso, o pai do pivete lança um olhar para ele que já fez o jovem se trancar todo, e ele começa a pedir desculpas para nosso protagonista, dizendo que até mesmo voltaria com a garota que quase se autodeletou da história, e até casaria se necessário, mas gostaria de uma nova oportunidade. Porém a única coisa que o MC pede é para que eles esquecessem o que aconteceu e que ele deixasse a garota em paz, não a incomodando no futuro. Novamente o pai do garoto se desculpa, pedindo por uma nova chance, já que em questão de trabalho eles poderiam agregar muito valor à empresa do protagonista. Além disso, pelo que eu entendi, o garoto acabou se batendo, dizendo que realmente estava errado por ter agido daquela forma rude anteriormente. Lin então diz que Yang Feng poderia ir para fora, enquanto ele gostaria de falar apenas com o pai dele. Enquanto o jovem esperava do lado de fora, o MC falava para o pai dele que era melhor ele cuidar bem do filho dele, já que se ele continuasse agindo assim, a empresa dele poderia estar em apuros no futuro. No final da reunião, eles apenas se despediram formalmente, e o cara de negócios apenas agradecia ao protagonista pela oportunidade. Depois disso vemos uma cena onde o secretário da diretora Su dizia que a questão sobre o jovem Feng não tinha mais esperanças. Claramente a bela diretora estava completamente estressada com a maneira que o jovem agiu antes, sem contar que ele tinha apenas um pouco de dinheiro, de acordo com ela, mas ainda assim agia como se fosse um milionário rude. Como nem mesmo o protagonista tinha conseguido resolver essa situação, ele achou melhor deixar isso pra lá. Porém ela diz que de acordo com o caráter de Lin, ele era calmo demais e não era tão impulsivo quanto eles. Pelo menos ela reconhece que quase deformou a cara do jovem, se o MC não tivesse segurado ela. O secretário dela então acaba comentando que ele e ela faziam uma combinação perfeita, e pela reação da diretora ela até que não achou isso uma má ideia. No entanto, em seguida ela recebeu uma ligação, dizendo que o jovem Feng estava querendo falar com ela, e a diretora apenas pediu para que ele a esperasse em sua sala, pois logo estaria lá. Já na sala dela, ela perguntava o que o jovem mimado gostaria dela, para ter ido até lá. Logo após isso, ele começa a se desculpar com ela pela maneira que ele agiu anteriormente, e pedia para que ela não levasse o que aconteceu para o lado pessoal também. De acordo com o jovem, graças à lição que o MC deu a ele, ele percebeu seu erro, e gostaria de ver a jovem Xiao Yu naquela tarde, perguntando se ela não poderia levá-lo até ela para se redimir também. Mas de acordo com a diretora, ela dizia que estava tudo bem, porém em seus pensamentos, ela dizia a si mesmo de que Lin realmente era poderoso, já que tinha cuidado até mesmo do jovem Feng. Um tempo depois, mais especificamente na casa da senhorita Ying, o protagonista foi fazer uma visita para ela, e é claro que ela permitiu abertamente que ele entrasse em sua residência. Logo ele responde que estava ali para poder levá-la para comprar um carro, aquele que ele tinha prometido para ela no episódio anterior, se eu não me engano. Como
Como ele ainda não tinha tomado café da manhã, ela pediu para que ele se sentasse e fizesse ao menos a refeição inicial do dia junto com ela, e ele acaba aceitando a generosa oferta da senhorita. Logo que ele se senta, ele comenta que não tinha necessidade de uma refeição tão luxuosa como aquela, ainda mais logo pela manhã. Mas ela diz apenas que os homens são diferentes das mulheres, e eles precisavam comer mais. Eu não sei da onde ela tirou isso, já que eu já vi algumas mulheres comerem por 2 pedreiros, e ainda não estarem satisfeitas. Depois disso, a senhorita Ing começou a mimar nosso protagonista o alimentando, e ele dizia que as mulheres casadas realmente sabiam cuidar das pessoas. A seguir ele pergunta também se ela tinha alguma exigência na compra de um carro, mas aparentemente não. Ela apenas gostaria de um carro bonito e branco, e ele sugeriu que eles comprassem um Maserati. Mas de acordo com ela, isso não cabia no orçamento de 200 mil que ela tinha. Além de que ela dizia também que não tinha qualificações para dirigir um carro da mesma marca que o da senhorita G, que é a nossa divindade suprema, a divina dama, que por sinal, tenho que comentar que não gosto quando nosso protagonista sai com outras mulheres, mesmo já tendo dito que ela era namorada dele, porém é apenas um pensamento pessoal meu. Seguido disso, o MC dizia que ela não precisava pagar por ele, já que ele disse que daria um carro para ela e estava na hora de cumprir com a promessa, e eles finalmente foram em uma concessionária para poder comprar o carro dela. Logo que eles entram, não demorou para que fossem atendidos, e o atendente pergunta se eles tinham alguma preferência na compra do veículo. Quando ela responde que o carro era para ela, e o orçamento que ela tinha era de apenas 200 mil, porém ainda gostaria de um carro com boa aparência, vemos que a expressão dele mudou completamente rapidamente. Sendo assim, ele ordenou que uma outra atendente atendesse ao jovem casal, e assim ela o fez. Porém isso acabou deixando o protagonista revoltado com aquilo, já que o Strume pensava que o orçamento deles era muito baixo, e por isso não gostaria de mostrar nada a eles. Tentando fugir do que o MC estava dizendo, o cara suspeito apenas dizia que ele não sabia de nada. Sendo assim, ele sequer tinha a obrigação de dar alguma resposta para ele. Em seguida, o gerente ou dono do local chega em seguida perguntando quem era o proprietário do Pagani que estava do lado de fora da concessionária, e quando o Strume avista a máquina que estava do lado de fora, ficou impressionado com tamanha beleza e valor. Ao perguntar para o gerente o que tinha acontecido com o carro esportivo, ele responde que gostaria de entrar com seu carro, porém o Pagani estava bloqueando a entrada. Sendo assim, tinha ido perguntar se o dono do veículo poderia movê-lo, para que ele finalmente pudesse colocar o carro dele. O protagonista então pede desculpas e disse que logo tiraria o carro dele dali. Quando o atendente viu quem era o dono do Pagani, não pôde acreditar no que nosso protagonista tinha dito, e o MC ainda diz que eles não eram bem-vindos naquela loja de qualquer forma. Sendo assim, eles iriam dar uma olhada na loja do outro lado da rua. O gerente então acaba tentando convencer ele a ficar ali, dizendo que ele era bem-vindo na loja deles, e até mesmo o ignorante de antes pedia por mais uma chance, dizendo que tinha percebido seu erro. No entanto, era tarde demais, já que o protagonista tinha sim dinheiro para gastar, porém não naquela loja. Isso acabou fazendo com que o gerente rapidamente demitisse o cara de antes, e mais uma pessoa perdeu o emprego graças à presença do nosso MC. Ao saírem da concessionária, a senhorita Ing pedia desculpas por tê-lo envergonhado, e que tudo aquilo era culpa dela. Porém ele diz que quando tinha entrado na empresa, no início do manhã, se ela não tivesse guiado ele sequer teria conseguido entender o fluxo de trabalho da empresa. Sendo assim, ela não precisava ser tão educada quanto estava sendo. Deixando essa conversa de lado, ele mostrou um novo carro para ela, no valor de quase 1.200.000. Ao ver aquele belo carro, ela comenta que se ela fosse com ele ao trabalho, as pessoas pensariam que ela tinha arrumado um homem rico para poder bancar ela. Mas ele diz que apenas o que importa era se ela gostava ou não do veículo. Com um belo sorriso no rosto, ela responde que tinha sim gostado. Ele diz que eles levariam aquele então, pedindo assim para que alguém passasse no cartão, já que ela não dirigia fazia um bom tempo. Ele disse que a levaria para poder praticar quando tivesse um tempo, e ela o agradece por estar sendo tão gentil e atencioso, além de ter dado um belo carro para ela. No entanto, de acordo com ele, aquilo era apenas um carro, e ela não precisava se preocupar com isso. Depois disso, nosso protagonista decidiu sair para poder ir ao encontro com uma jovem garota, que pelo visto era responsável pela obra no porto de navios que ele era dono, e não demorou para que ele pedisse para que eles entrassem, para que assim conversassem enquanto comiam algo. Ao perguntar quanto tempo levaria para concluir a primeira fase do projeto da reforma, ela responde que levaria em torno de 2 meses no mínimo com o cronograma atual. Porém, como isso demoraria demais de acordo com ele disse que iria dar mais 400 milhões para ela, portanto era para ela contratar mais empresas. Claramente ela acabou aceitando, mas em seus pensamentos ela dizia que nunca tinha visto um cliente tão generoso quanto ele. Depois disso, ele também comenta que tinha criado uma empresa chamada Lindium Group, e pedia pela ajuda dela para criar uma logotipo, e no final ela acaba aceitando, perguntando também qual era a localização da empresa, e ele responde dizendo que era nas Torres Gêmeas. Ela então diz que ele era um jovem muito promissor, já que as torres tinham acabado de serem concluídas e aquele era um marco importante para as
Zongai, perguntando se ele tinha algum outro pedido de design na logotipo do grupo. Quando ele menciona que era para ela trocar o nome para Edifício Ling e o logotipo, ela diz que ele até tinha o direito de usar as Torres Gêmeas, mas não era apropriado ela mudar o nome do edifício. Ao ouvir isso, ele menciona que não tinha nada de errado nisso, já que tinha pago pelas Torres Gêmeas por completo. Chocada com a notícia, de início ela ficou sem acreditar que ele tinha comprado as torres inteiras. No entanto, como esse protagonista é completamente humilde, ele sequer demonstrou alguma emoção ao dizer que eram apenas 2 edifícios, e não tinha motivos para ela ficar tão surpresa. Depois de ouvir o que ele disse, ela se desculpou por ter agido daquela maneira anteriormente, e pergunta se ele estava ocupado naquele dia, perguntando se ele não gostaria de ir na casa dela tomar um café. Porém, de acordo com ele estava ocupado e deixaria para a próxima. Após ser rejeitada, eles finalmente se despedem, e ela diz que enviaria o status do projeto no e-mail dele. Porém, logo que ela sai, vemos a diretora Su completamente fora de si, sendo até mesmo carregada por uma funcionária do local. Ao avistar ela, pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela apenas comenta que era uma grande coincidência eles se encontrarem ali. A funcionária do local diz que ela tinha sido enganada por um homem que fugiu com a amante, e ela tinha tomado todas para poder desabafar. Sendo assim, era para ele levá-la para casa, já que ele a conhecia, deixando o problema somente para o protagonista e se livrando de complicações. Ao pegar ela em seus braços, ele pergunta onde que ela morava, para poder levá-la até sua residência, mas ela apenas começou a reclamar, dizendo que as pessoas se mostram ser boas pessoas, porém no final era apenas tudo mentira. Porém Nin disse que não era assim, e eu acho que alguém precisa avisar ela antes que seja tarde, porque ele é pior ainda. Em certo momento ela acabou mencionando que o MC era muito melhor do que o ex dela, e dentro do carro ele continuou pedindo o endereço dela para poder levá-la até em casa. No entanto, ela não queria ir para casa, e sem mais opções ele decidiu levá-la até o Hotel Península. Chegando lá, o gerente geral do hotel pergunta se ele já tinha conquistado a diretora também. Afinal, tinha se passado apenas alguns dias desde a presença dele na escola para ajudar o MC. Mas ele disfarça, dizendo para ele arranjar a melhor suíte do local para eles, além de preparar algumas bebidas também. Já dentro do quarto, ela continuava aproveitando o resto do dia para afogar as mágoas, e logo ela brinca com ele perguntando se ele estava com medo dela ou algo assim, dizendo em seguida que tinha uma surpresa para ele. Porém, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que, se querem saber o que aconteceu, vão ter que ler a história. Até porque infelizmente eu não posso dizer nem mostrar o que houve de fato. Depois disso a moça do sistema aparece novamente, porém completamente envergonhada por tê-lo visto daquela forma. Mas apesar disso tudo, ela ainda diz a ele que o trabalho anterior dele como professor já tinha sido concluído em 70%, e se ele quisesse ele já poderia iniciar um novo emprego. Após aceitar o que ela tinha dito, agora ele seria entregador express. Além disso, como recompensa ele ganhou 10 milhões, uma moto Tamborimi T12 de edição limitada e habilidades de condução de motocicletas. Aparentemente ele gostou mais dessa profissão de entregador do que ser um professor em uma universidade, e ela menciona que a moto estava estacionada no estacionamento do hotel, portanto ele poderia ir conferir. Já mudando completamente de roupa para poder pilotar sua moto nova, ele ficou encantado com a beleza daquela máquina em sua frente, sem contar que a moto custava em torno de 6,5 milhões na moda deles, e era muito linda também. Depois disso, ele decidiu sair com a moto para poder fazer sua estreia. Em seguida vemos a diretora Su saindo de algum lugar, e quando ela percebe quem era que estava em cima da moto ficou encantada, e logo o galã aparece também, roubando a cena completamente. A bela dama então o agradece pelo que aconteceu no dia anterior, mas ele apenas dizia que era melhor ela beber um pouco menos na próxima vez. Além disso, ela pergunta o motivo de ele nunca ter ido com aquela moto para a universidade, sem contar que todas as alunas estavam olhando para ele há pouco tempo atrás. Porém ele responde que ali era um local para estudar, e não para ele ficar se exibindo. Mas se esse é o caso, ela ainda perguntou o porquê de ele ter ido com ela naquele dia então, e ele respondeu que tinha ido ali apenas para poder se demitir, portanto não importava o que ele estava dirigindo. Preocupada com o motivo, ela perguntou o porquê disso tudo repentinamente, e se não era por causa do que aconteceu no dia passado, mas ele diz que não. Quando ela pergunta o motivo que tinha feito ele deixar aquele emprego, ele disse que agora iria trabalhar como entregador. Como ele era muito rico e ainda iria trabalhar com entregas, ela pergunta se estava autorizada a fazer alguns pedidos dele no futuro. Eu acredito que eu nem preciso comentar nada a respeito disso. Depois disso, ela diz que iria levá-lo até o departamento de RH para que eles cuidassem da papelada. Não demorou muito e ele já recebeu um novo pedido no aplicativo, e até mesmo ele ficou impressionado, já que tinha acabado de se registrar e já tinha recebido pedidos. Como o trabalho não poderia esperar, ele logo foi entregar o pedido que tinha acabado de receber, e encontra com uma professora de música de Zongai. A seguir, o filho mimado dela aparece também, reclamando pelo protagonista ter entregue rápido demais a compra, já que ele sequer conseguiu jogar um pouco. Com isso, o MC menciona que era uma boa ele praticar piano, e que era bom ele entender as boas intenções de sua mãe. Mas se era tão bom assim,
O jovem perguntou então o porquê de ele não praticar. Ao perceber a arrogância do garoto de antes, ele acaba dizendo que tinha sim praticado. Porém, inicialmente o rapaz não acreditou nele, já que piano normalmente era um instrumento nobre. Sendo assim, possivelmente o MC não poderia se dar ao luxo de tocá-lo. A mãe do pivete então aparece, pedindo desculpas pela forma que seu filho estava agindo, já que acabou mimando ele demais. Porém, ele diz que estava tudo bem, e que ele realmente podia tocar. Sendo assim, perguntou se poderia mostrar suas habilidades no piano. Ela disse que ele poderia ficar à vontade para mostrar, porém o filho dela já estava em um nível acima da 8ª série, bem acima do nível das crianças comuns. O protagonista responde à moça dizendo que era autodidata, mas ele poderia tocar qualquer coisa acima do nível de uma criancinha, sem problemas. Caso você não saiba, autodidata é aquele que se instrui por esforço próprio, sem a ajuda específica de um único mestre ou tutor, ou algo semelhante a isso. O jovem mimado insistiu em dizer para que sua mãe deixasse ele tentar, porém o MC disse que se ele tocar melhor do que ele deveria obedecer sua mãe obedientemente e praticar bem o piano. Confiante de que Lin jamais iria vencê-lo no quesito talento, ele acabou aceitando a proposta dele, e finalmente ele se preparou para poder começar a tocar alguma coisa. Nos pensamentos do protagonista, ele dizia que não tocava aquela coisa desde que recebeu a sabedoria dos sábios, e não demorou para que ele começasse finalmente a dar um belo show ao vivo para a mãe e o filho. Tanto que ela acabou ficando impressionada, já que aquela era a 9ª peça mais difícil do mundo, sendo complexa demais até para músicos mais experientes. Após acabar, ela diz que ele realmente estava escondendo ouro, já que nem mesmo uma professora universitária como ela sequer era capaz de tocar algo como o que ele tocou. Além disso, o MC pergunta se agora o jovem iria ouvir a mãe dele e iria praticar, mas o rapaz começou a arranjar desculpas, pensando que Lin era aluno da mãe dela fingindo ser um entregador, apenas para enganar ele. Porém, ele realmente não conhecia a mãe do rapaz, sendo assim ele pergunta se ele não seria um mau perdedor. Isso acabou deixando o rapaz revoltado e decidiu se dedicar muito aos estudos dessa vez, não aceitando que tinha perdido para um simples entregador. Em seguida, a mãe do rapaz o agradece, e comenta que acreditava que com o nível dele, ele poderia perfeitamente ser capaz de mudar para um trabalho mais bem remunerado, mais especificamente relacionado ao piano. Porém, ele responde dizendo que não pretendia mudar de emprego por enquanto, sendo assim não iria mais incomodá-la e iria ir embora. Mas antes disso, ela perguntava se poderia adicioná-lo na plataforma social vizinha, para depois entrar em contato com ele quando fosse necessário, e ele acaba aceitando. Depois disso, ele recebeu uma recompensa por ter conseguido 5 estrelas no seu primeiro pedido, e essa recompensa incluía a Praia Moonbay. Sendo assim, agora ele seria capaz de conectar o pavilhão Kyushu e a área do terminal Obijian. Não passou muito tempo, e ele recebeu uma ligação, e a pessoa dizia que fazia parte da equipe de gerência da praia que ele tinha acabado de conseguir. A pessoa perguntava quando que seria melhor para ele ir até eles e realizar as formalidades, e como ele estava livre naquele momento, decidiu ir lá rapidamente. Chegando lá, ele é recepcionado por uma garota chamada Tina, e foi ela quem tinha entrado em contato com ele anteriormente. Depois de se apresentar adequadamente a ela também, ela entregou a ele alguns contratos e documentos para a área técnica. Ele poderia averiguar se tinha algum erro. O protagonista então pergunta o motivo da Praia Moonbay, uma propriedade pública, estar sendo privatizada e leiloada. A garota responde que na verdade era por causa do custo de manutenção, sendo assim eles acharam melhor deixar os cuidados dela para terceiros. Mas os proprietários da praia pelo visto tinham um passado sombrio, e agora eles não tinham escolha a não ser leiloar a praia. Mas ainda assim, Lin não era o verdadeiro dono dela. Ele apenas seria dono dela por apenas 70 anos, e depois disso o contrato deveria ser renovado. Ele então pergunta se ele deveria negociar com o gerente da Moonbay para o próximo uso, e ela responde que sim, e ainda passa a localização deles também. Após isso, ele decide fazer uma ligação para um de seus funcionários, perguntando o que ele sabia sobre a Praia Moonbay, e o jovem menciona que aquele lugar era um pouco problemático, sem contar que eles ainda deviam mais de 200 mil para a empresa de Lin. Ao ouvir isso, ele ordenou que o jovem juntasse todas as dívidas que eles deviam, e eles iriam buscá-los imediatamente para poder resolver isso. Chegando lá, aparentemente as coisas pareciam ser normais, além de ser uma empresa. Logo eles são recepcionados por 2 capangas da empresa, perguntando o que tinha levado eles até ali. Para não dizer que foram suas próprias pernas, o jovem diz que estava procurando pelo gerente deles. Porém, de acordo com os jovens, ele não estava ali, tentando enganar o MC e seu assistente. Mas como o carro do gerente ainda estava ali, ele não acreditou no que os capangas disseram. Além disso, apresenta o MC como novo proprietário do terminal Vangia e da Praia Moonbay também. Portanto, aquela visita não era apenas porque eles deviam dinheiro. Depois de ouvirem isso, os capangas mudaram completamente suas expressões, dizendo levariam eles até o escritório de seu chefe. Mas o protagonista acabou perdendo a paciência, e jogou os documentos em cima deles, dizendo em seguida que eles não iriam ao escritório. Portanto, era para eles dizerem ao chefe deles para que ele retirasse os homens dele da praia de Moonbay, sem contar que era para eles pagarem o que deviam para ele o mais rápido possível, dizendo para eles não prejudicarem a paz que eles tinham por um assunto tão trivial. Depois
disso, os capangas vão até a sala de seu chefe, dizendo o que tinha acontecido recentemente e passando a mensagem que o MC deixou com eles. Porém o cara que era o chefe ali, chamado Eldon Lai, acabou ficando irritado com o que os seus capangas tinham acabado de dizer a ele. Ao ouvir que ele também era dono do terminal de navios, ficou impressionado com a atitude dele. Quando um dos homens ali comenta que o outro lado pelo visto não queria muito dar as caras, o dono real da praia diz que iria no dia seguinte acabar com o negócio do protagonista. Seguido disso, Lin tinha ido até o Hotel Península para saber sobre as dívidas, e o gerente geral pergunta quando ele gostaria de verificar as contas, e logo mandaria alguém preparar os papéis. Porém ele pergunta em seguida se o Hotel Península tem algum débito não pago que o gerente não tinha conseguido recuperar. Ele então responde que tinha sim algumas dívidas não pagas, totalizando um valor de cerca de 3 milhões. O MC então pergunta o motivo do gerente não ter mencionado isso para ele anteriormente, mas ele responde que isso era um assunto complicado de se falar, já que as pessoas que deviam a eles eram pessoas que eles não poderiam se dar ao luxo de mexer. Ao checar melhor quem devia para eles, descobriu que o nome de Kim estava na lista também. O gerente, ao ver que Lin iria ligar para o jovem Kim, começou a entrar em desespero, dizendo que a família deles não era alguém para eles arranjarem brigas. Sem contar que o jovem Kim tinha levado algumas garotas para lá na noite anterior, e elas ainda não pagaram. Portanto, possivelmente eles ainda estavam no hotel. Logo que Kim atende, o protagonista menciona a dívida que ele devia ao Hotel Península no valor de 118 mil. Mas o jovem pergunta o porquê de Lin se importar com isso, já que ele não era dono do Hotel Península. Porém ele responde que era sim dono do hotel, e se ele pagá-lo agora ele deixaria que Lin ficasse ali de graça. Ao ouvir que o protagonista estava ali, não pôde acreditar, e começou a se arrumar para poder encontrar com Lin rapidamente. Um funcionário acaba aparecendo dizendo que tinha um homem chamado Eldon Lai na recepção, querendo falar com o jovem Lin. Falando nele, ele apareceu com um possível presente e com seus capangas também. Quando o segurança avistou aquela quantidade de pessoas na sala do protagonista, avisou ao chefe de segurança para reunir todos os seguranças do hotel do lado de fora, no andar térreo, e aguardasse a ligação dele. Depois disso, o cara que devia ao MC jogou um presente em cima da mesa dele, dizendo que aquilo era um pequeno sinal do apreço dele, já que eles fariam grandes coisas no futuro. Mas em momento algum, o protagonista disse que gostaria de fazer negócios com ele. O devedor então menciona que tinha ido ver o protagonista pessoalmente, e não acreditava que ele tinha o recebido com aquela face. Além disso, ele disse que deixaria as coisas claras, e se eles não chegassem a um acordo naquele mesmo dia, o MC não seria capaz de fazer negócios no futuro. Como ele já não tinha uma vida muito boa, disse ao protagonista para eles aproveitarem o tempo deles e ver quem perderia mais com isso tudo. Ao perceber que isso era uma ameaça, Lin fez com que o cara desse uma bela cabeçada na mesa, quebrando até mesmo a xícara que estava ali. Quando os capangas dele foram para cima do protagonista também, somente com um chute ele conseguiu apagar um deles, fazendo com que ele fosse lançado contra a parede logo em seguida. O devedor então diz para que Lin não fosse estúpido, mas o protagonista decidiu passar um recado a ele, dizendo que sabia de todas as coisas desagradáveis que eles sempre faziam. Além disso, ele não só era dono da praia e do terminal, mas também era dono daquele hotel, e todos os seguranças que estavam lá embaixo era pessoal dele. Só quando o cara suspeito verifica na janela a quantidade de segurança que estava à espera deles, foi quando ele percebeu que Lin não era uma pessoa para se enfrentar. Como o cara em sua frente conhecia o submundo melhor do que o protagonista, ele menciona que desde que ele pagasse dinheiro para as pessoas fazerem o que ele quisesse, o devedor já poderia imaginar o que poderia acontecer com ele. Em seguida, o jovem Kim chega também, perguntando o que eles estavam fazendo ali, mostrando que era conhecido deles. O cara que devia ao MC começou a dizer que eles tinham um problema com Lin, sobre alguns assuntos comerciais, e pedia pela ajuda dele. Mas Kim pergunta diretamente ao protagonista o que estava acontecendo, e se aqueles caras eram realmente dignos de falar de negócios com ele. Quando eles perceberam a amizade que os dois tinham, ficaram sem saber como reagir naquele momento. Lin então diz o que os jovens tinham dito, dizendo que eles iriam arruinar os negócios dele. Depois disso, Kim pergunta quem tinha sido o idiota que tinha dito isso. De acordo com a análise de Kim, não poderia ser esse de roupas pretas, já que ele não teria coragem para fazer isso. Sendo assim, só sobrou apenas o cara folgado de antes. De acordo com Kim, nem mesmo ele era digno de falar de negócios com Lin, portanto ele ordenou que eles saíssem dali imediatamente, fazendo até mesmo com que o capanga perguntasse quem era o protagonista, para ter tamanha autoridade. Mais rapidamente Kim ordenou novamente para que eles saíssem do local imediatamente, mas antes disso Mac perguntou se eles iriam pagar a ele o que eles deviam, e eles respondem que iriam voltar com o dinheiro, e definitivamente iriam pagar
pagar tudo o que eles deviam. O jovem Kim perguntou ao protagonista se ele gostaria que ele mandasse alguém para ensinar uma lição a eles. Mas de acordo com ele, não tinha necessidade disso, já que eles eram apenas um bando de pessoas que não valiam o tempo dele. Como ele tinha acabado de ajudar Lin, o jovem propôs que esquecesse a dívida de 100 mil que ele tinha com ele, mas o protagonista pergunta se ele ao menos tinha vergonha na cara. Mas de acordo com Kim, quem faz negócios não podia ter esse tipo de coisa, convencendo Lin a deixar a dívida dele quitada. Seguido disso, ele recebeu uma ligação da Divina Dama, perguntando se ele estava ocupado, mas ele responde dizendo que tinha se demitido do trabalho, e ela perguntou se na verdade ele tinha sido demitido por ter conquistado uma estudante. Admirado com a forma que ela via ele apenas responde que gostava de experimentar a vida. Sendo assim, depois da experiência, ele simplesmente mudava de emprego, e agora ele trabalhava fazendo entregas. Ela então decide fazer o pedido dela, e ele responde dizendo que não poderia recusar um pedido dele. Nesse momento, o coitado do Kim acabou ficando sozinho, chateado pelo protagonista ter ignorado ele completamente. Confesso que aqui eu fiquei com um pouco de pena dele, já que ele realmente parecia enxergar Lin como amigo, mas parece que só ele pensava assim. Logo ele foi encontrar com a Divina Dama, e ela o elogiou por ele ter sido rápido em sua entrega, mas ele diz que chamar um homem de rápido não era bem um elogio, deixando ela um tanto quanto constrangida, ou talvez, somente sem saber como responder aquilo mesmo. Ao perguntar se ela gostaria que ele levasse aquelas coisas para casa dela, ela responde dizendo que não precisava, até porque naquele local tinha uma cozinha também, e de vez em quando ela precisava, ela pedia ao chefe que abrisse a cozinha para ela. Quando ela disse que iria mostrar para ele as habilidades culinárias dela novamente, ele decidiu tomar as rédeas da situação, dizendo que ela não precisava se preocupar, já que naquele dia ele não queria comer bifes. Como a inteligência dos sábios incluía também habilidades na cozinha, então ele decidiu fazer o teste, e vemos que as habilidades dele realmente estavam em um nível profissional com essas imagens. E alguns minutos depois, o banquete estava completamente pronto para que eles degustassem. Mesmo sem provar, a Divina Dama já estava completamente encantada com o cardápio, além da vontade dela atacar estar grande também. Além disso, ela acabou elogiando por suas habilidades, já que somente pelo cheiro parecia estar tudo muito bom. Ao ouvir isso, ele pediu para que ela comece logo então, e iria buscar um suco para ela enquanto isso. Quando ele foi buscar o suco para ela, ele acabou ouvindo um grito vindo do local que ele deixou a deusa divina, e pergunta o que tinha acontecido. Mas pelo visto ela apenas estava impressionada com o sabor da comida dele, sem contar que era melhor do que qualquer comida de um restaurante 5 estrelas que ela já tinha comido antes, e pergunta também como que ele era tão bom na cozinha. Ele apenas disfarça, dizendo que não sabia, e poderia apenas dizer que era um jovem talentoso. De acordo com a Divina Dama, ele estava até engordando, e também estava ofegante. Porém, mudando de assunto, ela perguntava que tipo de recompensa ele gostaria, mas eu acho que a atitude dele já mostrou, ao invés de simplesmente dizer. No entanto, somente para se caso tivesse alguma dúvida ainda na cabeça dela, ele disse que já tinha a recompensa dele bem em sua frente. Após isso, ele pergunta o motivo de ela ter ligado para ele naquela manhã, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, e ela responde que não era nada sério, apenas queria que ele fosse com ela para ver o terminal Vangia naquela tarde. Não dá pra negar que eu fico triste ao ver que ela tá entregando seu coração para ele, mas ele não está fazendo o mesmo e continua dando um jeito de pular a cerca. Porém, deixando a tristeza de lado, ele diz que iria com ela naquela tarde, para ver o andamento do projeto. Nesse momento temos uma visão de como está ficando o porto, e ela menciona que o gasto estimado da reforma seria em torno de 300 milhões mais ou menos, e como ela não gostaria que ele gastasse dinheiro demais, a Divina Dama diz que ele poderia economizar até 1 bilhão e 500 mil, mas ele pergunta o porquê disso, já que ele devidamente tinha aquela quantia. A deusa responde dizendo que o projeto deles era muito grande, e realmente não queria gastar esse dinheiro todo, sendo assim ele poderia economizar para caso acontecesse um contratempo ou uma situação de emergência em um momento crítico. Ele até entendeu a preocupação dela, mas disse que ela não precisava se preocupar com isso, já que ele não faria nada disso se não tivesse o dinheiro adequado para poder investir. Com isso ela não teve mais desculpas, e disse que faria como ele quisesse então. Após isso, a Divina Dama diz que tinha analisado os grupos de design, e seria perfeito se a Praia Moon Bay pudesse ser incluída no plano da renovação. Como as coisas eram bem simples para ele apenas disse que bastava eles comprarem a praia então. Mas a Divina Dama perguntou se ele apenas pensava que ele poderia comprar a praia somente pelo fato de ele querer, até porque a praia era uma propriedade do governo pelo visto ou algo assim, e não há nada que ele poderia fazer daquela vez, tirando o sarro com a cara dele. Ele acabou cedendo ao jogo dela, e apenas concordou com o que a bela senhorita tinha dito. Ela então comenta que não seria divertido usar um biquíni em uma piscina privada, portanto era melhor tomar sol na praia. Além disso, ela também diz que pensou que alguém daria uma chance a ela, se referindo ao protagonista, mas pelo visto ela tinha o superestimado. Logo quando um dos funcionários de Lin percebeu a presença dele, foi correndo até ele para poder se reportar, dizendo também que Eldon Glai tinha pago o dinheiro
dinheiro que ele devia a eles, e o negócio daquele lado da praia Mumbai era deles oficialmente agora. Isso fez com que a divina dama acabasse ficando sem reação, perguntando do que eles estavam falando, e se a Mumbai agora era dele. Ele responde feliz da vida, dizendo que o que ela tinha dito era verdade, e pergunta se ela não gostaria de tomar sol, como ela tinha dito anteriormente, dizendo que ele era muito irritante e sempre estava armando armadilhas para ela, e felizmente para ele, ela sempre caía nos seus truques. Como sempre, se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o seu like. Infelizmente esse manhwa tem só mais alguns capítulos em português, talvez o suficiente para mais 2 vídeos somente, porém em inglês ele tem conteúdo suficiente para mais ou menos uns 40 vídeos ou mais, de mesma duração que esses que tenho feito. Sendo assim, se você quer muito continuar vendo essa série, eu recomendo fortemente que você continue apoiando meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.